E aí galera, bem-vindos a mais um Mentalcast, esse aqui é o número 03 e falaremos hoje de um jogo lendário, meu Deus do céu. Só lembrando que se você estiver acompanhando esse podcast fora do nosso site, você pode acessar lá, canalmental.com.br, lá vai ter o link para todas as nossas redes sociais, para o nosso feed, para você colocar no seu leitor favorito. E se você não souber o que é feed, não tem problema, lá no canto tem um campo, uma janelinha ali escrito Mental News, só você colocar seu nome e seu e-mail, você vai receber um e-mail novo a cada Mentalcast que sair. Você pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, pelo comentário aí do site ou pelo e-mail mental@canalmental.com.br, mandar aí sugestões, críticas e comentários aí sobre esse episódio, beleza? Então hoje falaremos de um jogo lendário, Sonic, meu Deus. Aê, mano, finalmente, hein, mano. Finalmente, velho. Se não fosse meia-noite eu gritaria aqui. Eu sou o Daniel Spakoff e aquele cabelinho do Sonic eu tô ligado que é Jabozano. Vai lá. Estou orgulhoso. Da hora. Então galera, eu sou o Lucas Bruninho e eu acho que a crítica é muito chata com relação a Sonic. Eu sou o William e acho que o Sonic se baseou no Goku Super Saiyajin quando ele fica amarelo. Eu sou o Jubão e eu acho o Sonic meio viadinho, hein. Por mais que ele tenha toda aquela marra dele, eu nunca vi ele com uma minazinha, eu tô ligado que ele corre da Amy. E aí galera, aqui é o Israel Osama. Eu sou o Bruno Nerd e o nome da habilidade do Sonic é Spin Dash e não Turbo. Sou Sanata e o Sonic é um mercenário. Beleza, vamos começar então pelo começo. Como que surgiu o Sonic? Brunard, conta aí pra gente. O Sonic foi criado em 91, certo? A aparição dele foi em 91. E foi criado em 1990 pelo Naoto Oshima, né? A SEGA solicitou pro três caras, pro Naoto Oshima, o Yuji Naka e o Hirozuya Yasuhara. Então eles solicitaram assim pros caras uma arte, né? Um personagem que pudesse bater de frente com o Mario, pudesse, sei lá, vender mais de 1 milhão de cópias pra tentar superar a Nintendo, ou pelo menos chegar próximo do sucesso do Mario. E também pra substituir o Alex Kidd, né? Que era o mascote da companhia até então. O que aconteceu? Os caras eles surgiram com 4 possíveis personagens. Um Tatu, que virou... E depois, né, usaram esse molde, né, esse exemplo pra fazer um outro personagem da série. Um cachorro, um carinha baseado, acho que num ex-presidente dos Estados Unidos, que ele vestia um pijama. Esse modelo foi usado pra fazer o Dr. Robotnik no futuro, né, depois com o jogo já feito. E um coelho, que virou base pra um outro jogo da SEGA também. E acabaram escolhendo o personagem que o Naoto Oshima criou, que foi o Sonic mesmo. Ele tinha aquele conceito... Como é que é o nome dele, caralho? Do bicho? Porco Espinho? Isso, de um porco espinho, ele era azul. Só que ele tinha o nome de Mr. Needle Mouse. Depois eles renomearam pra Sonic. Aí a cor dele, ele é azul por conta de ser do logo da SEGA, entendeu? É uma jogada de marketing, assim, entendeu? Estilo Nintendo ser vermelho? Se ele fosse da Nintendo, acho que ele seria vermelho. Ele ia ser o seu Knuckles lá. Aí assim, ele não pode nadar, ele não tem habilidade de nadar por conta do Yuji Naka achar que os ouriços, né, que os porcos espinhos não nadavam. Ah, que interessante, mas correr em super velocidade todos fazem isso, né? É verdade. Tem um amigo, tem 2 ratos que voam, beleza também, faz todo sentido. Mas não nada, não pode cair na água, morreu. Então vamos falar dos jogos então. O Bruno, se eu falar merda, você me corrige. O primeiro jogo de todos do Sonic foi o Sonic 1 do Master System, é isso? Mega Drive. Do Mega Drive antes do Master System? Sim, o primeiro jogo da série saiu em 1991 e foi o Sonic the Hedgehog pro Mega Drive. Sim, o do Master System veio depois, né? O do Master. Por causa do sucesso que ele tava fazendo, a SEGA resolveu portar ele pra Master System. A SEGA fazia isso com outros títulos também, como Golden Axe, o Streets of Rage. Tudo que saía de bom pro Mega Drive, ela portava pro Master System. Eu mesmo não sabia disso, mas acho que muita gente não sabe, porque o Master System é antes do Mega Drive, mas o primeiro jogo do Sonic foi no Mega Drive, então. Sim, correto, o Sonic 1. Meu Deus, isso explodiu minha cabeça. É como o Lucas explicou, pelo sucesso que fazia o Master System, né, o cada que o Master System tinha, eles faziam eles portavam pro Master System pra, né, justamente tentar ganhar um lucro aqui paralelo. E o legal é que a SEGA não portou, tipo, com a mesma história, com as mesmas fases, não, ela sempre fazia o Sonic do Master System diferente do Mega Drive. Isso tanto no 1 quanto no 2. Sim, eram jogos completamente diferentes, cara. E os dois eram muito bons. Não é um remake. Alguém jogou aí o Sonic 1 do Master System? Porque eu, sinceramente, eu não joguei esse jogo. Mano, era o jogo que vinha na memória. Da memória eu zerei, mano, da memória. Não, o do Master System eu não joguei, eu joguei do Mega, o famosão, aquele que todo mundo conheceu, o Sonic mesmo. Esse daí do Master System eu não joguei. Mano, do Master System eu acho que foi um dos mais conhecidos, mano. O Master System é o que vinha na memória, cara. O Sonic que ficou famoso mesmo foi o Mega Drive, né, mano? Esse daí do Master pouca gente jogou. Não, velho, muita gente
gente jogou. negativo, velho. Muita gente jogou e foi muito famoso esse aí. Eu não sei se vocês sabiam dessa aí, mas a primeira aparição do Sonic não foi no The Hedgehog lá, tá ligado? Foi no Hedgehog Chili Peppers. foi no jogo de corrida no Red Mobile. Isso, Não, foi no Red Foi? Mobile, que era um arcade de corrida. Ele aparecia pendurado no retrovisor do carro. É, muito louco. Tipo, ele aparecia assim, bem no retrovisor, assim, bem pequenininho, assim, uma miniatura de Sonic. O Mega Drive, por mais que ele saiu 2 anos antes do Super Nintendo, ele tinha um processador mais rápido, então ele conseguia gerar jogos mais, assim, velozes, como era o caso do Sonic. Tinha aquela tretinha nas comparações de Super Nintendo com Mega Drive. A SEGA até fazia propagandas em cima daquele Blast, alguma coisa lá, esqueci. Não, peraí, mas como é que funciona isso daí? Ele processava mais rápido? O que isso tem a ver com jogos de velocidade aí? Como que é? Tipo, nas especificações técnicas, o Super Nintendo era realmente melhor que o Mega Drive, até porque foi lançado 2 anos depois. Mas em uma característica, que era esse processamento da velocidade, o Mega Drive era melhor mesmo. E a SEGA, inclusive fazia comerciais nisso daí. Eles deram um nome todo de marketing, assim, foi chamado de Blast Process lá, e faziam comerciais mostrando isso, que o Mega Drive processava tudo mais rápido. The Sega Genesis has blast processing. Super Nintendo doesn't. So what's blast processing do? E o Sonic é um jogo super rápido, assim. Assim, uma coisa é você falar que o processador do Mega Drive era mais rápido, mas o que tem a ver isso com a velocidade do Sonic? Tipo assim, o Sonic roda bem no Mega Drive porque o Sonic corre e o processador é rápido? Que cocô é isso? Porque o jogo do Sonic, ele é rápido. Não, o jogo do Mario World também é rápido, fica Deixa eu explicar. Mas é mais devagar. Pra você gerar qualquer pixel na tela, você precisa de processamento. O que acontece? No Mario, você corre, bonitinho. Só que o Super Nintendo, ele tem um tempo pra gerar o que tá vindo na frente do Mario, né? O resto da fase. Ah, entendi. Agora no Sonic você dá um spin dash, velho, tipo, a fase vem toda de uma vez só, assim, na tela, entendeu? Muita informação, muita coisa quadriculada, muito gráfico, né? Isso, e esse era o diferencial que a SEGA tentava jogar. Mas era notável essa diferença, assim? Se colocasse um Super Nintendo e um Mega Drive, 2 telas distintas, assim, era notável isso? Nessa parte, eu acho que até é verdade, porque, por exemplo, vamos supor, aquele jogo lá do Super Nintendo, o Rockman, o Mega Man lá, o Mega Man X. Quando você vê que às vezes você tá carregando um plasma lá, vem um inimigo, vem um outro pequenininho, já dá um slowdown já, você já vê que o jogo já tá tá demorando pra processar. Aquele jogo do Aladdin pra Super Nintendo dá muito disso. Sempre tem arqueiro, tem muita... E no Sonic, agora que vocês falaram que eu percebi. E você tá falando do Aladdin, o Aladdin no Mega Drive não tinha nenhum tipo de quebra de FPS, né, de corte no FPS, ele rodava liso. Tanto o Aladdin, Sonic, qualquer jogo que rodasse no Mega Drive, ele rodava liso. Era esse o diferencial, era por conta do processador ser mais rápido. Realmente, agora mas era a única coisa do Mega Drive de hardware que era melhor que o Super Nintendo, era o processador. Vou deixar no post o link pro vídeo do comercial da SEGA no qual eles falam desse Blast Process, é muito bom esse comercial. Só que pra gente entender um pouco melhor essa história, a gente precisa voltar lá nos anos 80, né, que é o início da geração Nintendinho e Master System, né, e entender o mercado de games como tava naquela época, né. O Mario já tinha sido consolidado, né, com a Nintendo, era um grande sucesso. A SEGA, ela tinha um mascote que também tinha a sua carisma, que era o Alex Kidd, né, muita gente que conheceu o Alex Kidd através do Master System, jogou o primeiro jogo do Alex Kidd, né, que foi um sucesso, tem aquela musiquinha lendária, né, da primeira fase, e só que o Alex Kidd, quando foi lançado o segundo jogo dele, ele não foi muito bem aceito pelos fãs, que foi aquele Alex Kidd em Shinobi World, se não me engano, né, Lucas? O Shinobi World ele foi muito bem aceito, porque ele foi um jogo muito bem feito, e ele foi o último jogo do Alex Kidd. O segundo... Qual foi o segundo? O segundo, se eu não me engano, foi o em High Tech World. Era uma proposta muito estranha, tá ligado? Você misturar Alex Kidd com Shinobi. O povo achava que ia dar muito errado, mas deu muito certo. Porque esse jogo do Alex Kidd em Shinobi World, o Shinobi, na verdade, ele já existia. Eles fizeram um port, né, do jogo do Shinobi pro Alex Kidd. Então ficou uma coisa muito estranha. O público, em geral, não aceitou muito bem esse jogo. O Alex Kidd teve a sequência, né, o Alex Kidd 2, só que ele não foi muito bem recebido pelos fãs, né, e as vendas dele representam isso. Ele não foi muito bem aceito, né. Ele não teve a mesma vendagem que o Super Mario 2 teve, por exemplo, o Super Mario 3. Também aquela fase dos
sapo lá, velho, ninguém passava. Era bem difícil aquela fase. Era tenebroso aquilo, pelo amor de Deus. Aquele sapo já matou 9 vidas. Eu já enjoei muitas vezes na primeira fase, velho. A segunda bicicletinha, você bate no primeiro negócio lá. Era isso que broxava no Alex Kidd. Não, mano. mas esse aí você tá falando do Alex Kidd 1 ainda, né? O Alex o Kidd Alex 1, Kidd ele... 1. Não, o Alex Kidd 1 ele foi um sucesso. Isso daí não tem como negar. Ah, Mas beleza, o Alex beleza. Kidd que veio depois, ele não agradou. Ele mudou um pouco a jogabilidade. Então, mano, depois do Alex Kidd em Miracle World, que é esse que você tá citando, que foi um baita sucesso no Master System, eles começaram a decair um pouco no Alex Kidd, perdendo um pouco a jogabilidade. Aí eles cometeram alguns erros, aí fizeram alguns jogos pro Master System mesmo, que eram de baixa qualidade. Aí chegou o Mega Drive. Quando chegou o Mega Drive, a SEGA ainda mantinha o mesmo mascote, que era o Alex, e tentaram fazer o Alex Kidd em Enchanted Castle, do Genesis, só que ficou um jogo muito diferente. Não muito diferente assim, mas não era o que as pessoas estavam esperando. Aquelas mesmas pessoas que jogaram o Alex Kidd em Miracle World. Então, o sucesso do Alex Kidd começou a decair aí, então a SEGA precisava de alguma coisa pra fazer o Genesis... Ela precisava impulsionar o Mega Drive, né? Porque o Mega Drive, ele veio pra... O Mega Drive, ele veio pra enterrar o Nintendinho, essa que é a verdade. O Nintendinho, ele ganhou do Master System, ele tinha as vendas do Nintendinho eram superiores que o Master System, e a Nintendo, ela tinha o mascote dela estabelecido, e a SEGA não tinha. Ela tinha o Alex Kidd como o principal personagem, só que ele só fez sucesso com o primeiro jogo. O segundo já não agradou muito, o terceiro também. Aquele Shinobi World, por mais que tenha sido um jogo até bom, o pessoal meio que não aceitou muito. Então, Jubon, ela tinha o mascote estabelecido, mas era um mascote que tava fracassando, né? No trabalho. Isso, exatamente. Ele não tava correspondendo, assim como o Mario tava correspondendo pra Nintendo, né? Justamente. O que o pessoal da SEGA pensou? A gente precisa fazer um personagem pra bater de frente com o Mario, porque o Mario, ele impulsionava as vendas, né, mano? O Mario ganhou todo o mercado na época. Ele impulsionou o mercado do Nintendinho, pelo amor de Deus. O Mario foi o pai da geração 8 bits, tá ligado? A SEGA, quando foi desenvolver o Mega Drive, eles pensaram, a gente precisa colocar um personagem carismático pra fazer impulsionar as vendas do Mega Drive, né? Pra ele não fazer só um detalhe. Isso quando o Mega Drive já tava no mercado e chegou o Super Nintendo. O Mega Drive foi lançado em 88, não foi? 88 ou 89. Mas até aí não tinha o Super Nintendo. O Super Nintendo foi lançado 2 anos depois. Só aí que entrou o Super Mario World. E aí que o pessoal começou a comprar só o Super Nintendo. Quando o Super Mario World entrou, ele já chegou arregaçando com o Sonic, explodindo a cabeça do Sonic. O Sonic não existia. Essa parte... Não tinha ainda, William. O Sonic veio depois. Como não, mano? Esses nintendistas que não têm argumentos... Não, pera aí. Você acabou de falar que tinha o Mario do Nintendinho, era consolidado e tudo mais. Sim. E aí lançou o Sonic pra quebrar o Mario. E aí depois que lançou o Mario World, não foi? Não. Eu disse que veio o Mega Drive pra enterrar o Nintendinho, não o Mario. Calma. Então, mas só que no Nintendinho já tinha o Mario, Gilmão. Sim, ele falou, tinha o Mario. A Nintendo já tinha o mascote dela consolidado no Nintendinho, já fazia um baita sucesso. O mascote vendia o videogame, vamos dizer assim. Sim. Que não era o caso da SEGA, porque ela tinha o mascote dela, o Alex Kidd, só que ele não vendia o videogame, ele era um mascote fracassado. Certo, e depois? O primeiro jogo dele fez sucesso, mas a série como um todo não representou muita coisa em termos de vendas pro Master System. Aí foi o que o Lucas falou, o Mega Drive foi lançado pra ser superior ao Nintendinho, a SEGA ela apostou no Alex Kidd ainda, eles falaram, né, vamos dar um gás com o Alex Kidd, que é o nosso principal personagem, pra gente conseguir vendas superiores ao Nintendinho. Só que o primeiro, o Alex Kidd, ele foi um fracasso, ele foi um jogo que não teve vendas muito altas, né, e ele não, como o jogo em si, ele é muito fraco também, ele é muito ruim. Não sei se vocês lembram, quando ele morreu, ele dava um gritinho, que era nossa, era insuportável, cara, aquele grito dele. O Mario, um gritinho aí também. Mais insuportável que o Baby Mario no Yoshi Island. Não, aí se apelou também. Então, e esse jogo, cara, foi um fracasso, não adianta. A SEGA tentou investir ainda no Alex Kidd, mas era uma franquia morta. Só que assim, eles estavam com um puta videogame, com um hardware muito superior ao Nintendo, eles precisavam de alguém pra demonstrar essa capacidade do hardware, né, que tinha o Mega Drive. Foi então que a SEGA teve a excelente ideia de mostrar como vencer o Super Nintendo, né, que já havia sido lançado até então, né, em 91, como mostrar que o Mega Drive era superior ao Super Nintendo. Então eles pensaram, no gráfico não tem como a gente ganhar, porque o Super Nintendo realmente era melhor, né, em questões gráficas. Só que o Super Nintendo, ele tinha
o processador do Mega Super Drive Nintendo, ele era mais lento, né? O hardware de velocidade do Super Nintendo. E o do Mega Drive, ele tinha o dobro de velocidade. Então eles pensaram, já que a gente tem um hardware que tem o dobro de velocidade, a gente precisa colocar isso na cara do consumidor. Só que como que a gente vai representar isso de uma forma simples e que represente em vendas? Foi então que o designer lá da SEGA teve a excelente ideia de fazer um ouriço, né, de velocidade. E aí, qual que é a principal diferença do jogo do Sonic pro jogo do Mario? O jogo do Sonic é velocidade a 100 por hora. Todo momento, todas as fases do Sonic é em velocidade. Se você for pegar o Sonic e o Mario, a diferença principal, o Mario você vai, bate no inimigo, pula em cima dele e anda normal. No Sonic não, velho. Vai ter aquela adrenalina do começo ao fim. Do começo, você pega aquela botinha de super velocidade, ele já dá aquele gás total. E você vê que a imagem passa a zilhão. Você quase nem vê o que tá acontecendo na tela. E isso daí foi o diferencial na época e foi onde o Sonic até chegou a ser superior ao Super Nintendo, né? Porque o Super Nintendo começou a decair, né? As vendas, o Mega Drive começou a ser impulsionado depois disso. A SEGA foi muito bem sucedida quando ela criou o Sonic nas intenções dela, né? Nessa questão da velocidade, que ficou clara essa diferença do Mega Drive e do Super Nintendo, mas nessa questão de querer criar um mascote pra ela que ela não tinha a altura do Mario pra Nintendo, assim. Eles foram muito bem sucedidos, porque na história dos games não tem dois personagens que representem mais videogame do que Sonic e Mario, né? E qualquer loja de games ali o desenho do Sonic e Mario, eles viraram sinônimos de videogame, né? Qualquer loja de games tem os dois lá na frente lá. Eles foram os maiores representantes da era 16 bits, né? Não tem como você pensar em Super Nintendo e Mega Drive e não pensar em Mario e Sonic, né? Não, mas não só nessa época, Jubão, até hoje, cara, tipo, você joga assim um Mario na cara de alguém, a pessoa, beleza, videogame. Joga um Sonic na cara de alguém, beleza, videogame. Tipo, eles assimilam já, eles vendem o produto, vamos dizer assim, né? Exato. É que hoje em dia eles não têm mais o destaque que eles tinham antes, né? Porque antes eles eram os protagonistas, um pelo lado da Nintendo, outro pelo lado da SEGA. Hoje a SEGA não produz mais videogame, né? E a Nintendo tem o Wii U que, né, ele não representa quase nada em termos de mercado hoje, porque é totalmente dominado pelo PlayStation e pelo Xbox. Então, claro, eles têm o seu legado, né? Você nunca vai esquecer dos jogos do Sonic e do Mario, mas eles não têm mais aquele papel de destaque, de protagonista que eles tinham antes. Hoje eles são... Justamente, eles não têm muitos jogos no mercado, mas ainda assim eles são assimilados, né? Tipo, a videogame, entendeu? Então, eles puxam o assunto videogame se você jogar em qualquer lugar, assim, e a pessoa vai virou um ícone, tá né? De videogame, justamente. Virou um ícone. O trabalho da SEGA de ter que criar esse personagem depois que o Mario já tava consolidado é uma coisa difícil, porque, ó, pensa, o mercado é o mesmo, videogame. Já tem um personagem lá que cativou todo mundo, que era o Mario. Você vinha querer colocar um segundo. O Sonic, ele conseguiu, dividir o mercado praticamente ali. Né? Não, ele dividiu o mercado. O Sonic, na verdade, o Sonic, ele meio que salvou a era 16 bits, porque se a Nintendo tivesse sido suprema, absoluta, talvez não teria sido tão legal assim. Foi essa rivalidade que acendeu o mercado, né? Porque você tinha dois protagonistas, então, tipo assim, você tinha aquela coisa, preciso fazer melhor que os caras. Eles estão mandando bem lá, vou precisar mandar bem aqui também, porque senão eu vou perder mercado. Então o Sonic, ele veio pra incendiar tudo isso daí. Por isso que o Sonic, ele tem aquele visual meio invocado, assim. O Mario, ele tem aquele visual meio agradável, assim, sabe? Um gordinho, bigodudo, assim, e tal. Então, você olha pro Mario e você fala, pô, ele é um cara legal. Mas quando você viu o Sonic pela primeira vez, você pensou, putz, eu quero jogar esse jogo, porque olha esse personagem, ele tem cara de mal, assim, sabe? Quando eu fui comprar meu Nintendo Wii, eu podia escolher entre dois jogos, que era o Mario Galaxy ou o do Sonic, aquele em Secret Rings lá, aquele tem que procurar os anéis, tudo. A verdade foi isso daí que o Gibão falou mesmo. Eu olhei pro Mario, aquele Mario Galaxy, o jogo era bem bonito, tudo, mas ele com aquela roupinha de abelha, assim, gordinho. Eu falei, mano, pelo amor de Deus, velho, vou parar com essa vida de nerd, vou comprar um jogo do Sonic e sair correndo nessa vida de rock assustado. Foi, pô, mano, na boa, depois eu me arrependi, mas... Mas você foi comprado, comprado pelo marketing do Sonic. Pra você que é nintendista, eu acho que foi uma decisão muito difícil. Difícil, mas só que, mano, o Mario é que, assim, falando um pouco de hoje em dia. Hoje em dia o Mario tá ficando muito uma vozinha, muito redondinho, e os Marios de antigamente, muito frufru. Os Marios de antigamente, eles eram muito mais difíceis, cara. O João mesmo falou, aquele Mario Bros 3, aquele último que lançou pro Nintendinho, aquele Mario é difícil pra caramba, aquele mundo 8 de fogo, aquele bagulho é impossível. Mundo da guerra, mundo de fogo. Isso. E hoje em dia lançaram o Nintendo, aí lançaram
o New Super Mario World lá, e depois New Super Mario World 2, tudo, é muito fácil, cara. Não tem comparação com aquele Mano, o jogo. Mario Bros do Wii eu acho que foi o Mario mais fácil que eu já terminei, sério. É porque agora a Nintendo tá focando no mercado mais infantil, né? Porque o mercado mais adulto tá ganho pela geração atual, Xbox e PlayStation. Mas eles faziam isso antes, o jogo não era um jogo, tipo assim, adulto, vamos dizer assim. Mas meu pai jogava, tá ligado? Eu jogava. Não, mas pensa assim, deixa eu concluir aqui mais ou menos. Ele não tinha uma dificuldade absurda, mas só que ele tinha uma dificuldade legal pra uma criança se esforçar e salvar, ou pra um adulto jogar lá e também se esforçar um pouquinho, tá ligado? E salvar. Mas pensa os assim, jogos William, fácil. pensa assim, ó. É que o mercado na época não era tão consolidado como ele é hoje, cara. Não era um mercado tão forte. Era um mercado emergente ainda, entendeu? Então, tipo, não tinha aquela ideia, tipo, de tem que ter jogo pra criança, tem que ter jogo pra adulto, tem que ter jogo pornográfico, tem que ter jogo de tiro, tem que ter jogo violento. Os jogos não tinha naquela isso época, ainda. eles eram bem padrões, né? Tipo assim, vamos fazer um jogo pra família, né? Não tinha aquela coisa de focar a faixa etária, né? Tipo, os caras tinham aquela. Eles tinham uma gama imensa de jogos que eles podiam fazer, entendeu? Porque não tinha muita coisa. Isso, eles tinham aquela liberdade imensa, porque não existiam muitos jogos na época. Não tinha muitas. Até regras, né? Não existiam. Não existiam muitos estilos de jogo no mercado. Era mais ou menos aquele padrão, plataforma, tipo, era um jogo, acabou. Era um jogo pra qualquer tipo de pessoa, entendeu? Adulto, velho, criança. Hoje não, hoje já tem um mercado bem consolidado, bem forte. E já tem esse esquema de você separar meio que por faixa etária, né? Os estilos de jogos, essas coisas. Então pra Nintendo hoje é muito mais fácil ela abstrair algo, não, isso aqui é um jogo pra criança, então vamos dar aquela facilitada. Não, esse aqui é um jogo mais voltado pra um adolescente, pra um adulto. Então vamos dificultar, vamos jogar mais uma ação aqui, sei lá, como é um GTA, umas cenas de sexo pra cativar a galerinha, sei lá, entendeu? Só fazendo um adendo aquilo que o Jobão falou, nada como concorrência pro cara pensar, né, velho? Porque se a Nintendo tivesse monopolizado mesmo, era como você falou, ela ia estagnar, ela ia ficar ali... Ia acomodar, né, cara? Isso, ela ia ficar acomodada, ela ia ficar estagnada, e ela não ia pensar muito além. Agora, como o Sonic veio ali brigando pau a pau com eles, foi o que estimulou os caras a pensar, a criar jogos cada vez melhores, entendeu? Por isso que teve essa ascensão brutal, assim, na época 16 bits, a qualidade dos jogos, velho. Por isso foi que os jogos muito legal isso aí. Por isso que os jogos eram tão bons naquela época, velho, porque tinha essa rivalidade, entendeu? Tipo, era aquela constante troca de tapas entre as empresas. Hoje não, hoje os caras, tipo, tem os fãs da Sony, tem os fãs da Microsoft, e tamo aqui, tamo vendendo, foda-se, não vamos criar nada novo. Não tem aquela rivalidade que tinha antes, né? Então, porque o Mario, ele sempre teve aquele visual mais infantil, né? Mais cativador. E o Sonic, ele tinha aquele visual mais arrojado, então eles pensaram assim, o Mario, ele é um jogo pra criança, assim, né? Ele é um jogo mais infantil. Então eles falavam, na própria propaganda aí, Tomé, que você citou, eles debochavam do Mario. Eles falavam assim, enquanto você tá aí jogando Mario, batendo em tartaruguinha, a gente tá aqui, com o Sonic correndo a todo vapor, matando robô. Então o Mega Drive, ele veio pra trazer uma pegada mais adolescente pra galera, porque o público-alvo da Nintendo era o infantil, assim, né? Familiar. E o Sega, ele veio pra trazer aquela coisa mais agressiva, assim. Então, nessa própria propaganda, eles demonstram muito isso. Eles colocam o Mario, uma criança jogando o Mario de um lado, né, batendo nos inimigos bobinhos assim, e o Sonic do outro lado arregaçando uns robôs assim, mental. É por isso que mas só que a receita era a mesma. Eles pegaram um ponto fraco do rival e trabalharam em cima disso. Não, mas peraí. Ele. O detalhe é o seguinte, o Sonic, ele vamos dizer assim, ele é praticamente uma cópia do Mario, vamos dizer assim. Tipo assim, a plataforma, o lance de pegar moeda, esse negócio já tava bem consolidado na época, assim, já era bem normal, né? Pegar moeda, pegar estrela, pegar os itens, ficar um pouquinho mais forte, pular em cima do inimigo. O Sonic, você pode ver que ele é, tipo assim, ele é 80% baseado em Mario, mas só que quiseram melhorar um pouco mais na velocidade e colocar uns detalhes a mais. É interessante esse negocinho dele a vida dele, eu acho muito legal, que é o ponto dele sempre ter uma moedinha, pelo menos, né? Um anelzinho, né? Mas só que é o seguinte, você pode ver, não sei se vocês tiveram essa mesma impressão que eu, mas todo mundo, pelo menos, sei lá, jogou Mario World primeiro e depois vai lá e joga o Sonic, certo? Não, eu não sei se vocês... Não, eu pelo menos joguei Mario World e depois joguei Sonic. Mas só que não sei se vocês perceberam isso. Quando você se acostuma com o pulo e com a velocidade do Mario, com aquela velocidade que ele derrapa, o jeito que ele derrapa no gelo, o jeito que ele pula quando tá correndo, tá numa velocidade média ou pula, o jeito que você controla o pulo do Mario no alto, mano, a jogabilidade do Mario World você pode ver que ele ainda é superior ao do Sonic. A jogabilidade do Sonic é legal, mas só que tem hora que ele parece que ele dá
uma patinada, ele não derrapa tão bem. Quando você tá parado no chão, você pula e aperta pra frente, a velocidade do pulo dele aumenta bem rápido assim, é meio estranho o controle dele. Acho que a Nintendo, mesmo lançando tipo antes, ela foi mais precisa. Tanto é que Mario e Donkey Kong nesse ramo dessa parte de velocidade, jogabilidade, pulo, derrapada do personagem é muito melhor. Não, mas você falou do Sonic acelerar rápido no salto, mas a proposta dele era velocidade, cara, eles tinham que fazer. Eu sei, mas era um exatamente. controle, era um controle um pouco estranho, não era tão mas assim, o Sonic, ele não veio pra ganhar do Mario na jogabilidade, até porque isso daí é impossível. O Mario World tem uma jogabilidade perfeita, até hoje, mas uma eles criança fizeram de 5 anos consegue jogar. Com certeza eles pensaram em fazer pra ganhar. Não, tudo bem, mas eles quiseram fazer um jogo que no mínimo igualasse o Mario em termos de jogabilidade, mas que ele tivesse esse visual mais agressivo. Foi nisso que o Sonic teve esse sucesso, porque o Mario era um jogo mais infantil, o Sonic era agressivo. Então, o que ditava o ritmo naquela época mesmo era muito visual, porque o gráfico era novidade naquela época, o gráfico 16 bits. Então eles pensaram, a gente precisa ganhar desses caras de algum jeito, né, da Nintendo. Então eles fizeram isso, eles pegaram um visual mais arrojado, né, transformaram em uma jogabilidade boa, que é a do Sonic. Não é uma jogabilidade ruim, eu concordo que a jogabilidade do Mario é melhor, só que você não pode falar que a jogabilidade do Sonic é inferior, assim, do jeito que você tá falando. Eu quis dizer assim, que ela é inferior, mas é boa. Mas ela é inferior. Acho que até hoje não existe um jogo que tem uma jogabilidade tão boa quanto o Mario World e Donkey Kong, assim. Que é tão redondinha, tão perfeito, assim, que você fica muito... Você se acostuma de fácil, assim. É bom fazer... Não sei como explicar. Você é um nintendista, você é um nintendista bitolado, essa é a explicação. Sim, cala Donkey Kong é complicado de controlar. Cara, vamos falar dos jogos, então, são propostas diferentes, cara. São propostas diferentes. Não tem como você analisar a jogabilidade do Enduro e a jogabilidade do Call of Duty, tipo... Se for para pensar, o Sonic foi a melhor coisa que aconteceu pro Mario. Por quê? Por causa da concorrência lá que a gente tava falando. Sim, foi aquilo que a gente falou. Um impulsionava o outro a fazer um jogo melhor, né? Pra ganhar do rival. Justamente. Não, exatamente. Aí eu fico imaginando, porque você sabe que todos os caras de todas as empresas têm todos os videogames pra jogar lá e tal. Imagine só quando o Miyamoto jogou o Sonic a primeira vez, né? Acho que ele falou, fudeu. Ferrou. Então vamos falar sobre os jogos. Sonic 1 do Mega Drive, que foi o primeiro. Quem jogou aí, dê suas opiniões. Esse jogo foi o responsável por eu ter um videogame, né, mano? Porque... Por quê, cara? A primeira vez que eu vi um Sonic assim, velho, eu falei, puta, eu preciso ter isso daí, velho. Eu preciso ter esse jogo aí, mano, porque é mental, velho. Esse jogo do Sonic aí eu joguei muito, velho. Esse Sonic 1 do Mega Drive, joguei muito, velho. Aquela música da Grey Hill Zone lá, mano, acho que todo mundo aqui escutou e depois que começou a jogar esse jogo aí, acho que marcou, mano, porque ele é muito bom, mano. Não, mas não só o do Sonic 1, cara. A trilha sonora de todos os Sonics, de toda a série do Sonic é fenomenal, cara. É aquela música daquela fase do mar, mas nem era música, mano. É quando tá embaixo d'água. Aí quando ele tá perdendo fôlego, dá aquela musiquinha. Mano, parece que você vai morrer junto com ele, velho. Isso me irritava. eu morria junto com ele. Não! Nossa, velho. Eu acho que é Sonic 2, né, Bruno? Sonic 1 também. Sonic 1 também. Sonic 1 não tem fase dentro da água, tem? Tem a Labyrinth Zone. Não sabia. Já tem esse lance dele perder a respiração, ter que ir na bolha? Tem desde cara, o jogo do Sonic, cara. Mano, mas eu sei que isso, eu sei que isso gera uma coisa no seu cérebro, velho. O que eles fizeram? Você pensa que você vai morrer, mano. Você vai ser, eu vou morrer, cara. Mano, você dava um desespero de verdade, né? Desespero de verdade aquilo, velho. E ao mesmo tempo, quando você pegava a bolha de ar, dava um alívio do... Nossa, não, mas em compensação pelo desespero, mano, eu acho que eu perdi uns 6 anos de vida com o estresse que eu fiquei com aquele bagulho lá, velho. Quando você pegava a bolha de ar, você até aspirava mesmo, né? Mano, com certeza. O que era mais complicado no primeiro Sonic, pelo menos pra mim quando eu era criança, era o bônus lá, o Special Stage no caso. Nossa, aquele bônus dava um bug na cabeça, né, mano? Porque ficava aquela tela brilhante no fundo, com uns pássaros no fundo, né? Nossa, era meio mental mesmo. Cada coisa na tela gira pra um lado, né? Você fica doidão. Nossa, o Sonic era como se fosse um pinball, né? Ele ficava batendo nas bolas lá, né? Era mental, velho. Qual o jogo do Sonic que ele tinha aquele poder que você abaixava e ele fazia aquela rodinha lá? Que rodinha, é o velho. 3.
É o 3, é o 3. Não, a partir do Tu vai 2. chegar lá. Que rodinha, velho. Spin Dash. Ah, o Spin Dash. Viu como Eu falei você no entendeu, Bruno? começo. Você entendeu logo de primeira, né? Eu falei Seu no safado. começo do podcast que o nome da habilidade dele é Spin Dash e não Turbo ou Bolinha ou qualquer outra porra que você dê de nome. Ah, é bolinha, Bruno. Todo mundo falava bolinha. Dá a bolinha aí, vai. É bolinha, cara. É bolinha. Mas no Sonic 1 não tinha ainda, né, a bolinha. Ele só andava mesmo. O que você podia fazer no Sonic 1 era correr com ele normalmente, né, apertando pro lado. E você apertar pra baixo, ele virava bolinha, né. Bolinha. Ele fazia aquela bolinha, mas ele não tinha esse dash ainda. O dash mesmo ele foi implementado no Sonic 2. O Spin Dash só a partir do Sonic 2 Mega Drive. É porque também Então, falar eu- Spin Dash é uma benga, né, velho? É da hora falar um bagulho mais abreviado, assim. Ah, eu dei o Bolinha. Dash, sei lá, tá ligado? Bolinha. Veio... Ah, tem bolinha. Eu usei a bola, tá ligado? Puta que pariu, velho. Vocês deturpam a imagem do Sonic. É um Então, vocês lixo, lembram das fases do Sonic 1, mano? Que era a primeira era Green Hill Zone, né? Lendária. Tinha aquela fase que... A segunda fase era a que eu mais gostava, mano. Era a Marble Zone. Você lembra dessa daí, Bruno? Lembro. Mas a ordem, A lava? nossa, a ordem eu não lembro, cara. Por mais que eu seja um ceguista, que eu curta muito Sonic, eu não lembro da ordem das fases, Não, cara. eu lembro. Nunca consegui. Eu lembro. Essa música, cara, é minha infância, essa música da Marble Zone, a segunda fase. Aquela que é uma lavinha, lembra? Que você pisa na grama, ela começa a, Isso, começa a pegar você pisa fogo. nas plataformas que elas estão no meio da lava e ela Elas tão afunda no meio a da lava e lava. começa a subir Nossa, na plataforma. Música da Marble Era Zone. muito louco. Música da Marble Zone. Põe aí. Nossa, essa música é... O segredo pra passar essa fase é você pular na lava, a sua moedinha vai sair, você vai ficar 3 segundos invencível, você pula atrás da sua moeda e vai andando. Aí ele vai ser afetado de novo depois de 5 segundos, a moeda sai e você vai fazendo isso até a morte. Até passar a fase, na verdade. Mas tem uma... Não, mas tem uma hora que a moedinha some, velho. Não, ela é infinita essa moeda. Ela só vai caindo. Você só tem que pensar assim, mano, enquanto eu conseguir pegar ela, eu posso passar a fase. Se uma Mas hora. quantos segundos você tem pra pegar a moedinha? Você tem 3 segundos, se eu não me engano. Mas Não, chega 3 uma segundos. hora que a moedinha some em 1 segundo, velho. Eu lembro que eu fazia. Eu tem nunca uma hora que eu reparei fiquei isso, né, preso. Gilmão? Eu acho que é possível. Eu acho que a dificuldade Nessa é que tem mesma vezes que ela fase- cai no lugar que é difícil, que você não consegue. Nessa Nem mesma sempre fase, eu lembro que tinha uma parte que você meio que travava se você não pegasse uma espécie de plataforma pra subir numa alavanca. Aí eu lembro que eu fiquei preso. Subia aquela corrente de lava, assim, que ela impulsionava a pedrinha que você tava. Aí você Exatamente. alcançava as plataformas mais altas. Mas você tinha. Justamente, você lembrou de um negócio legal. Tinha uma mesmo que se você passasse reto pela última torrente de lava, você ficava preso e não voltava mais. Dava no nada. Então, aí o que eu pensei? Eu falei, meu, eu vou voltar, né? Só que assim, você tava no meio da lava, tipo, você tava perdendo vida. Só que aí o que eu ia fazendo esse truque que o William falou, ia pegando a moedinha que caía mesmo, que soltava dele quando ele caía na lava. Só que chegou uma hora que acho que eles pensaram nisso, eles falaram assim, meu, o cara não vai poder ficar pegando a moedinha infinitamente, né? Então chega uma hora que a moedinha some tipo em 1 segundo, não dá nem tempo de você ter uma reação. Não, mas eu acho que o tempo é padrão, Gilmão. Eu acho que tem vezes que ela cai longe mesmo e você não consegue pegar, beleza? Tem vezes que acontece. Mas eu acho que é padrão esse tempo aí. Confia, tem uma hora que ela sobe no meio da tela, tipo, Você ela acha que o Gilmão piscou? dá 1 segundo, tipo, ela cai pra dentro da lava, tá ligado? Tipo, não tem como você pegar. Aí a terceira fase acho que era do cassino, se eu não me engano. Spring Yard Zone. Ah, é aquela. Exatamente. Daí, Não era bem um cassino, né? Cassino só foi Era- surgir no é. Sonic 2. Era um subcassino aquilo ali, velho. Era repleto Era- de bolas. Era de noite, né? Era bonita essa fase. Era bonita, mas eu não se tratava de um cassino, não, Ju. Era um É que cassino, ela me velho. lembra- Tá Por na isso que cara você era um cassino. gostava, ô Gilbão. Tinha Ela música me de lembra- cassino. Ela tinha música de bola. cassino. Era um cassino, tinha mola, era brilhante, era um cassino, velho. Cassino se resume a isso, molas e brilho. Então o jogo inteiro do Sonic é um cassino imenso. Exatamente, tanto é que os gráficos dele tava, mano. Tudo era quadriculado, eu acho que eles podiam dar uma maneirada naqueles Talvez seja gráficos. por isso que o Sonic corre atrás de moeda, né? Aí, ó. Ó, o Zema ficou uma hora sem falar, mas quando falou bonito, velho. Ele era viciado em jogos. Mano, eu não sei quem é mais mercenário aí na história, se era o Sonic ou se era o criador, né, velho? Porque por que quando você fica sem moeda, você morre, tá ligado? Você é pobre. Não é moeda, né? Tipo, você é pobre, você morre. Qual que Não é foi a moeda. sacada? Pobre não tem vez, mano.
tinha as moedas e tinha Sinai as Eleven. esmeraldas também, né? É, mano. Aquilo não era dinheiro, aquilo eram anéis Não do é poder. dinheiro, mano. Ah, era moeda, né, velho? Moeda é moeda, argola é argola, cara. Você tá me Na tirando. verdade eram argolas, né? Tanto é que no desenho animado do Sonic ele tinha aquelas argolinhas que ele pegava, tinha os poderes, tudo, né? Então, eram anéis do poder. Elas davam um certo poder pra ele, né? Tinha toda uma Mas- historinha em cima disso, não era dinheiro. Eu sou nintendista, confesso, mas eu joguei primeiro o Sonic, mano. Eu falei argola porque eu joguei o Sonic primeiro. Tem essa, eu joguei o gosto Sonic. até aquela questão de jogabilidade também, pra mim não é estranho, porque por mais que eu goste bastante da Nintendo também, o primeiro jogo que eu joguei foi o Sonic 1 do Master System lá, e pra mim aquela jogabilidade lá é muito boa, velho. Mas é boa, é só o William que encrencou, não sei porquê, velho. Não, eu Não, acho ela é não, boa, elas- só elas a são lógica do Mario é As melhor. duas são boas, só que distintas, né? A jogabilidade. São diferentes. São propostas diferentes. Eu acho que tudo no Sonic acontece de uma forma tudo rápida. Então aquelas partes lá que tem o lago, o obstáculo, desviar da lava, tudo, acho que não é tão bem produzida da forma que é feito o Mario. Na parte que é rápida, é legal, mas é tudo tão rápido que não dá pra você curtir direito a velocidade. Quando você curtir um pouco, você já tá em cima de um espinho, já tá piscando, sua moeda já foi embora. A sua moeda. Deixar bem claro que eu falei moeda. Aí quando você vai no bicho, já tá em outra parte, eu sei lá. Só se Eu você acho- for muito burro. Eu acho que, por exemplo, a versão que fizeram lá pro Game Boy Advance ficou muito mais legal. Eu acho que eles conseguiram mesclar bem a velocidade com a jogabilidade. Aí, não querendo falar que o jogo é ruim, lógico que não. Mas assim, acho que é muito. Não foi tão bem explorado nessa parte de jogabilidade. Que no Cara, Game Boy- eu acho que você é muito nintendista, velho. Tipo, o jogo só ficou bom quando veio pro Game Boy, que é da Nintendo. É, Ficou legal. O melhor jogo do Sonic é aquele que o Sonic liberta o Mario. Então, mas Virado. Aquele hack safado do jogo do ligeirinho, né, mano? Ficou legal, vai, mano. Como- Quem vai falar que ficou feio? Ô, Ah, vamos continuar, Gibão. Vamos continuar, Gibão. favor. É muito louco Então, e esse aquele efeito também que o Sonic ele passa lá naquele. É, tipo, aquilo sim eu considero um anel, mano. Que ele passa assim, tipo, aí faz aquele efeitinho meio que 3D, assim, mano. Aquele efeitinho pra época era muito louco, mano. que? Isso no Sonic 2, né? Que ele passa no anel? É, mano, tipo, faz um looping lá e tipo, faz aquele tá. efeito lá. Quando ele sai correndo e dá aquela volta lá de ponta cabeça. Pô, aquilo girava sprite? Qual é o lance daquilo? O que eles tinham lá? Como assim? Eu não entendi. O Danilo fala 3D como se fosse. Peraí. Lembra Aquilo não é 3D. Lembra que Não é um 3D, tipo, é um efeito, tipo, bom, né? Pra época, assim, tipo, você mostra a cabeça dele, assim, tipo, de uma outra visão, assim, tipo, Pessoal- dando uma perspectiva, tá bom, assim? Ah, sim, de certa forma, mas é que ele só gira a sprite só, não tem uma É, coisa então, muito- gira, essa- pra essa- época, isso daí foi mental, velho. Na hora que eu vi aquele efeito lá, eu falei, meu Deus. Aquilo era giro de sprite? Não, eu acho que não, eram não era- vários não, desenhos, não só era- que, tipo, pra eles desenvolverem aquilo lá, velho, colocar vários desenhos, assim, juntos, assim, com pixels e fazer aquele efeito era difícil pra época. Deixa eu perguntar uma coisa. Aquilo quando o Sonic girava, dava aquele looping lá. Não eram os sprites que giravam. Eles redesenharam os sprites em alguns ângulos do Sonic, não é? Porque eu sei que o Sonic... Porque eu sei que só giraram os sprites a primeira vez lá no Super Nintendo. Acho que lá pro Yoshi Island, mais ou menos. Quando fizeram aquele chip lá. Mas só que acho que não foi o giro de sprites. Então eles redesenharam os frames, né? Com o Sonic de lado, tudo. É o Super FX que você tá falando, Super FX. Não, mas esse jogo do Sonic, ele não é um 3, ele não é um 3D, ele meio que simula um falso 3D, né? São várias imagens dentro de um sprite, tá ligado? Se parecia que era 3D, mas não era. Mas era bonito, era bonito mesmo. De repente, lembrei. dessa animação aí veio a inspiração pra lançar os outros jogos 3D, sei lá. Sabe o que Ô, foi Bruno, que ele você tá- tá falando, Bruno? É, no final ele tá da, falando da quando- segunda Green Hill Zone, quando você passa por aquele bagulho marrom que o Sonic vai girando. Aquele negócio marrom e amarelo, nossa, quadriculado. velho. Que aparecia ali em outra. Que aparecia tipo a cabeça do Sonic de virada pra você, tá ligado? Tipo, ele girava assim. Isso era não, mental, aquilo, né? aquilo era legal mesmo, Eu velho. não lembro Pela disso. verdade. Ô, William, você jogou o Sonic 2 do Mega Drive? Acho que sim. O final da primeira fase da Green Hill, quando ele passa por como se fosse uma ponte, que a ponte ela gira, ela é espiralada. Sei. Que ele fica, que aparece a cabeça dele, tipo o topo da cabeça dele, entendeu? Eles fazem Ele dá meio uma que um giradinha. efeito 3Dzinho, como o Danilo tava falando. Ele gira Mostra, mesmo, você tipo, vê a meio cabecinha que- dele. Você consegue ver todos os ângulos do Sonic ali, tá ligado? Ele gira em nível de profundidade, né? Ai, Falou Pra limitação justamente. da época, cara, aquilo lá foi mental deles terem feito aquilo, né, velho? Porque você É, tava falando de girar no a looping, eu verdade tava disso- pensando no looping do Sonic mesmo, aqueles normais que ele gira. Sim, eu também pensei nisso, o loop, quando ele fala anel também. Não, é aquele bagulho marrom quadriculado Sim, lá, aquela Sim, ponte que agora é meio todo mundo sabe. aspiralada. Agora a gente sabe o que você tá falando.
Então o anel, tá ligado? Ele só passa Nossa, lá cara, quando tá na velocidade máxima, né? O anel o cara chama de... ele cai. O anel o cara chama de moeda e a ponte que é espiralada ele chama de anel. Não, eu vou embora daqui, velho. Não tá dando. Agora você não vai falar que você quer que a gente chame a Sonic de ouriço, né? É o porco espinho azul, mano. É ouriço, tem diferença. Qual a diferença no mundo animal? O porco espinho, os espinhos dele saem e ele é venenoso. Ele é tóxico. O ouriço, os espinhos dele não saem. Mas uma coisa eu falo, se o Sonic fosse brasileiro, ele seria um tatu bola. Seria o Fuleco. Puta que pariu. Nossa, é igualzinho. Então, você sabe que o Sonic ganhou esse apelido de porco espinho por causa da Tectoy, né? Porque se você for ver a tradução mesmo, Hedgehog é tipo ouriço mesmo. Só que quando a Tectoy, que era a representante da SEGA aqui no Brasil, ela trouxe o Sonic pra cá, ela intitulou o Sonic de porco espinho, né? De uma forma errada. Aí ficou, só que acabou ficando, né? Tipo, as revistas na época, tipo, meio que adotaram, né? Essa expressão, essa forma de reconhecer o Sonic. Então acabou ficando e pegou, né? Todo mundo, ninguém chama o Sonic de ouriço, né? Hoje em dia, tudo bem, o pessoal com acesso à informação, o pessoal já sabe a forma certa de falar, só que naquela época lá você se guiava como? Através das revistas, né, de videogame. Todo mundo chamava o Sonic de porco espinho, no manual tava porco espinho, então acabou ficando. Tudo pro erro da produtora, né? Da produtora não, da representante oficial da empresa aqui no Brasil. Eu acho que mais gente jogou do Master System do que o do Mega Drive aqui no Brasil. Não foi não, Bruno. Confia. Como não? Bom, o Master System ele foi muito mais consolidado aqui no Brasil, cara. Esse jogo foi mental. Esse jogo ele vinha na memória, velho. Todo mundo que teve um Master System teve esse jogo, que era da hora. Você ligava o videogame sem fita e entrava no Sonic 1. E praticamente todo mundo no Brasil teve Master System, cara. É isso aí que eu tô falando. Tipo, venha na memória e praticamente todo mundo no Brasil teve essa porra desse videogame. De repente, é isso mesmo que vocês estão falando. Só pelo fato de vir na memória já alavancava já bastante, né? As pessoas a jogarem. Demais. Esse jogo é mental. Como eu disse, foi o primeiro jogo que eu zerei na minha vida. Foi uma emoção, velho. Esse jogo era bonito também, mano. Melhor coisa quando vinha na memória do Mega Drive o jogo do Show do Milhão. Nossa, mas aí o Mega Drive saiu ano passado, o bagulho que fazia isso. Feito pela Dynacon. O que o Jupão quer dizer é que o Sonic vingou mais acho que no Mega Drive. Acho que é isso. Não, o Sonic realmente ele fez muito mais sucesso no Mega Drive. Mas aqui no Brasil, pelo menos, ele foi muito mais consolidado, né? No Master System, cara. Porque todo mundo teve uma porra do Master System ou jogou em algum lugar. Que tinha o Sonic 1, que era um puta jogo, vinha na memória. Mas o meu Sonic 2 veio junto com. Eu comprei o Mega Drive e ele veio com o Sonic 2 já. Depois de. Tectoy, quando lançou o Mega Drive aqui, já vinha com o Sonic 2 já. Não vinha na memória, vinha o cartucho mesmo. Vinha o cartucho, vinha mesmo. Vinha o cartucho. Mas era o 2, não era o 1, entendeu? Era o 2. Era outro jogo. Mas e aí também, fala aí. Não, esse Sonic 1 do Master System, até você falou hoje, eu não sabia que ele veio depois do Mega Drive, mas ele era muito bom também. Eu lembro que tinha uma fase lendária aqui. Eu não sei se do Mega Drive, quando eu joguei muito, tinha aquela fase que a câmera anda não de acordo com o personagem, ela anda sozinha, você tem que acompanhar a velocidade da câmera. Vocês lembram disso aí? Lembro. No Mega Drive não tinha isso. Nossa, era mental essa fase, eu entrava em choque, mano. Era tensa, velho. A câmera andando assim, você tinha que acompanhar. O bichinho de espinho lá, 20 matava, era uma merda. Justamente, você ficava preso entre a tela, o bichinho de espinho, e tipo, seu salto não chegava até outra beira, e nem na beira da plataforma que você tava. Então, tipo, você tinha que torcer pra acontecer alguma coisa mágica pra você alcançar algum lugar. Outra fase que dava um pouco de desespero também era a fase da Jungle Zone, né? Que aí, tipo, você chegava no segundo ato, você começava a subir ali aquelas plataformas na cachoeira, e aí, tipo, conforme você ia subindo, o chão da fase, assim, tipo, como se fosse um buraco, assim, começava a subir junto. E aí, tipo, se você caísse... adrenalina, né? Isso, se você caísse, você, tipo, não ia bater no chão lá de onde você tava vindo. Você ia cair num buraco e morrer, tá ligado? Nossa, era mental essa fase aí. Era um inferno essa fase, velho. Às vezes você errava um pulo ridículo, tipo, tinha meia plataforma aparecendo embaixo, só que não sei que porra que dava, que o Sonic morria, velho. Eu ficava puto. Mental. Puto. Uma fase que era da hora era a fase da Cidade do Futuro, que tinha uma música que me dava caganeira lá, velho. Põe a música aí também. Música de caganeira.
Beleza, voltei do banheiro. Essa fase, inclusive, também tem no Sonic 1 do Mega Drive. É a única, inclusive, que tem. E tinha uma fase, ou essa fase, eu não sei se vocês lembram dessa, era uma fase que era meio no futuro, assim, se passava a noite e tinha uns obstáculos que era tipo um raio, assim, dava um trovão na fase, aí tipo dava um raio que espelhava numas paradinhas, umas bolinhas que tinha em toda a fase, assim, aí tipo, ele ia alternando, às vezes o raio vinha em cima, às vezes embaixo, você tinha que ir desviando. Nossa, mano, essa fase eu lembro que os gráficos dela pro Master System era o poder máximo, mano. Sim, era impressionava. Era a penúltima fase do Sonic 1 e, tipo, quando acendia o raio, o Sonic ficava colorido de novo, né? Tipo, mano, a fase inteira ficava colorida. Era bonito. Eu tenho lembranças dessa fase que era bonita, né? Eu olhava assim, eu lembro que até dava um lagzinho, assim, no Master System nessa fase, porque eu acho que eu usava todo o poder do negócio. Era legal pra caramba, assim. Era da hora, né? A fase tinha todo aquele filtro azul, né? Era tudo azulado. Quando o jogo saía o raio, né? O relâmpago, ficava tudo colorido, né? Era mó bonito, cara. É. E era difícil a fase. Era difícil. Então se você parasse pra admirar a beleza, você morria. Mas, Bruno, teve algum outro Sonic para o Master System? Teve o 2. E esse aí eu não joguei. Você jogaram? Nossa, cara, eu joguei demais. Sério. Então, antes de partir pro Mega Drive, vocês querem destacar alguma coisa muito mental do Sonic 2 do Master System? Uma coisa legal do Sonic 2 do Master System é que ele tinha meio que um esqueminha de aquela segunda fase, né? Que você tinha que pegar. Era como se fossem uns veículos, né? Um negócio Isso, assim. São vários, na verdade. Isso, são três, né? Na primeira fase é aquele carrinho, né? Isso. Aquele carrinho da mina que você vai descendo nos trilhos e vai destruindo todas as estalactites ou estalagmites? Qual que cresce no chão? Pergunta pro Bicho, né? A estalagmite, eu acho que é a que Estalagmite, porque a estalactite cresce no teto. Mas tem também as estalactites. Mas a que você destrói é a que tá no chão, não a que tá no teto. É, que você destrói a que tá no chão, mas a que tá no teto te destrói. É, isso é na primeira fase, era mó legal, velho. Tipo, você pegava o carrinho, o Sonic descia com tudo, ficava tipo um ventinho no cabelinho dele, velho. Fazia aquele efeitinho, tipo, L'Oreal. O jogo era completamente diferente, eram outras fases, outra história. Se você for parar pra pensar, isso era legal pra caramba, mano. Os caras fizeram um jogo depois, uma plataforma menor, e fizeram um jogo completamente novo. Isso era fogo pra caramba. Era foda, o jogo era foda. Tipo, eles não só portaram, tiveram o trabalho de, né, vamos tentar repetir o sucesso no Master System. Eles pensaram muito bem no jogo, cara. O jogo ficou muito legal. Esses negócios de veículos ainda, né? Essas coisinhas legaisinhas, né, que tinha no 2. Tinha também uma Asa Delta, velho. Eu adorava aquela porra. Tinha uma fase que era... Como é que era, Lucas? Fala aí. Então, tinham duas, na verdade. O primeiro ato era de dia, céu claro lá, nuvem bonitinho, não tinha vento. Você pegava a Asa Delta, você só tinha que pular de um morro pro outro com a Asa Delta. Então não tinha muito problema. Aí chegava no segundo ato, já tinha chuva, tava tudo escuro, fundo, tinha vento. E aí, tipo, você pegava a Asa Delta logo no começo. Se você quisesse zerar bem o jogo, com todas as esmeraldas, você era obrigado a pegar essa Asa Delta no começo da fase e aproveitar o vento, saber usar a Asa Delta durante a fase inteira e saber usar exatamente os momentos que tinha vento pra você conseguir se manter na Asa Delta até o final da fase e conseguir alcançar onde tava a esmeralda. É, porque quando batia o vento, você tinha que levantar o nariz da Asa Delta, né, pra você pegar impulso e subir com a Asa Delta, ao invés de planar em direção ao chão. Aí você tinha que pegar meio como ele falou, você tinha que saber mais ou menos quando que o vento ia bater pra você levantar o nariz da Asa Delta pra você pegar altitude, velho. Era muito legal. Nossa, mas você tinha que dosar bem. Você tinha que dosar Master... bem, porque você podia bater no teto e aí ele ia perder a Asa Delta e ia cair. É, a fase tinha um teto, né? Porque Master System é limitado, né? Tem que ter a fase tem que ter o tamanho correto. Ele tinha isso daí. Você se subia muito, você batia no teto, a Asa Delta, ele soltava a Asa Delta e caía. Mais fácil que soltar um pipo o bagulho, tá ligado? Mas pensa, mano, isso no Master System, cara, muito legal, velho. E tinha aquela bolinha, né, na fase do labirinto. Isso, tinha aquela bolha gigante lá que ele entrava e ele ficava andando pros lados com a bolha enquanto a bolha subia sozinha. É, a bolha ia subindo, ele ficava mó bonitinho dentro da bolha, assim, tá ligado? Com o olhão regalado. Os braços abertos. É, tentando equilibrar a bolha, tá ligado? Ele ia subindo. Aí você tinha que mexer na velocidade, né? Você segurava pra baixo, ele ia mais devagar, pros lados pra escapar das lanças que desciam, né? Uns arpão que vinha do lado, sabe? Ou de cima, né? Também eram uns negócios assim, era muito legal, cara. Sério, eles pensaram muito bem nesse jogo. Ficou muito bom. Eu aconselho vocês a jogarem ou procurarem alguns vídeos no YouTube aí sobre esse jogo, né? O Sonic 2 do Master System. Foi sensacional o jogo.
E do Mega Drive já falamos do 1, qual que pode falar agora? 2 e o 3 que foram mentais. Bom, do Mega Drive é aquele lendário que eu acho que todo mundo aqui jogou, né, cara? O Sonic 2 Mega Drive. Melhor jogo do Mega Drive. Já falo agora, já. Melhor jogo do Mega Drive, sem comparação, sem dúvida nenhuma, velho. Não, nisso a gente discorda. Eu acho que o 3 é melhor. Então, Não, vou falar um vamos pouquinho sobre o 2, aí depois você fala sobre o 3, então. Tá certo? bom, vamos Já lá. que você é o Até a apresentaçãozinha lá do mental aí Sonic, no eu não dois. sei se tem a ver, mano. O quê? Mas é assim, quando no 2 lá ele faz um tipo um doisinho assim, mas dá a impressão, o 2 é meio que tem dois sentidos, né, velho? Sim, tem mesmo. A ideia foi justamente essa. Era o Vzinho da vitória, É, o porque vizinho o jogo tava fazendo sucesso, então, tipo, foi meio que uma sacadinha. E o 2 do jogo mesmo. muito louco isso aí. Não, essa apresentaçãozinha é lendária, né, velho? Tô louco. Então, só pra falar um pouco sobre a estrutura do jogo, a principal diferença dele do primeiro, né, do Sonic 1 pro Sonic 2, é que diferentemente do primeiro, o jogo era dividido por zonas, né? Tinha a zona 1, 2, 3, 4, 5, e cada zona era dividida em duas fases, em vez de ser 3, né, em relação ao primeiro. E os itens continuaram sendo os mesmos, né? A argola, né, que vinha nas televisãozinhas lá, lendário, aí tinha a botinha e o escudo também, né? E a primeira fase era aquela lendária que todo mundo jogou também, né? Que tinha aquela música que também é marcante, aquela musiquinha lendária. Acho que a principal mudança foi essa mesmo, né? E em termos de jogabilidade, foi a inclusão do Spin Dash aí que o Brunert falou, que é a bolinha, né? Pra quem não manja. Você apertava pra baixo e o botão de pulo, né? Ele dava um impulso maior, né? Você conseguia acessar pontos mais altos das fases fazendo isso daí, né? Quando tinha aquela espécie de rampa, né? Tinha aquela rampinha, você conseguia pegar um impulso maior. Que engraçado. Mas em termos de jogabilidade não teve muita mudança, não, né? Foi basicamente isso. Mas o Spin Dash virou característica total do Sonic, né, velho? Engraçado que depois você vai jogar o 1 de novo, você fala, nossa, faz mal falta esse Spin Dash. Você sente muita falta, velho. E o engraçado desse Spin Dash é que, tipo assim, você apertava pra baixo o botão de pulo umas 2, 3 vezes, ele já chegaria na velocidade máxima, mas é lendário você ficar apertando 10 vezes só pra ouvir barulhinho. Aquele barulhinho lá e Dava até uma fumaça, né, mano? Mano. Oh, mas o Spin Dash não servia apenas só pra ganhar velocidade, né? Ele também podia matar os bichos, né, mano? Sim, ele matava. Era uma forma de ataque, né, que você usava. É, principalmente você podia usar nos chefes. tanto defensivamente como ofensivamente, né, velho? É um ataque dele, na verdade, né? É. É uma habilidade que ele tinha justamente pra combate e tinha essa utilidade que o Jupão comentou, que era você acessar, pegar velocidade e acessar alguns lugares mais altos. Mas uma mudança que teve foi no bônus também, né? Até o bônus do 1 era aquele que a gente comentou, que cada pedaço da fase girava pra um lado, que dava tontura lá. Do 2 eles implementaram aquele corredorzão. Você tinha aquela meta, né, de juntar as argolas naqueles 3 trechos que eles colocavam pra você poder ganhar a esmeralda. As esmeraldas, né? Essa semana eu baixei o Sonic Dash pro celular, é tipo o bônus do Sonic 2 do início ao fim do jogo, tá ligado? É Nossa. só correr e desviar, forever. E o esquema de acessar o bônus era diferente também, né? Porque no 1 você tinha que pegar aquela argola grandona no final da fase. No 2 não, você tinha aqueles checkpoints, você tinha que ter 50 argolas na hora de passar o checkpoint e ficavam umas estrelinhas rodando sobre esse checkpoint, você podia acessar o bônus através dali. Então numa fase, se você fosse bom, né, fosse meio viciadinho, você conseguia em uma fase pegar 2 esmeraldas, de repente até 3 pelo tamanho da fase. A gente no começo da Chemical Plant, a gente já tinha todas as 7 esmeraldas já. Não, Nossa, velho, essa você é fase é mental, hein, No mano? começo do ato 2 da Chemical Plant, na Ah, verdade. tá, do ato 2 da Chemical Plant, aí a gente já tinha todas as esmeraldas. Quando pega todas, Nossa, ele vira essa Super fase Saiyajin. Tem que pegar todas as Chaos Emerald lá, né? E depois que você pega todas, você tem que colecionar 50 argolas. Você pula na hora. Depois que você pula, ele se transforma em Super Sonic, que é aquele Sonic dourado Super Saiyajin lá. Que era... E aquele Sonic era... A jogabilidade mudava totalmente, né? Ele voava, né? Esse Sonic aí. Não, ele Sonic não chegava a dourado. voar, mas ele era muito rápido. Não, ele tinha uma opção, né, nesse jogo, que era no Sound Test. Eu tinha visto daí numa revista, velho. Você fazia uma combinação de músicas lá, aí você conseguia fazer o Sonic virar Super Sonic, e ao mesmo tempo você conseguia mexer nas fases, velho. Você lembra disso daí? Que você conseguia clonar os itens? Não. A gente não chegou a tentar isso. Nossa, mentira, vocês não fizeram isso. Não, nunca foi muito. Nossa, vai
vai fazer isso agora, pelo amor de Deus. Isso daí que era a graça do jogo, velho. Mentira, Sério? vocês nunca fizeram isso. Você podia se transformar em qualquer item do jogo. Você podia se transformar, tipo, numa piranha, tá ligado? E colocar a piranha no meio da fase. Que Com louco. certeza esse foi o melhor truque já inventado de todos os tempos dos Nossa, jogos. velho, depois que eu descobri isso daí, velho, eu nem queria mais jogar, eu queria brincar nas fases, tá ligado? Você podia colocar a mola, tá ligado? No meio do ar e pular em cima dela, no meio, tá ligado? Era muito louco isso daí, mano. Depois você procura aí, velho, você tem que fazer uma combinação no sound test pra liberar isso. E a primeira vez que eu liberei o Sonic, na verdade, o Super Sonic, não foi nem colecionando Chaos Emerald, foi desse jeito aí que eu aprendi na revista. Você pode fazer, você destrava o Super Sonic e os itens, tá ligado? Das fases. Então você pode fazer uma fase do jeito que você quiser. Uma coisa que foi introduzida no Sonic 2, que eu gostei bastante, foi a questão multiplayer. Eles incluíram a possibilidade de jogar com o Tails, e aí você conseguia jogar simultaneamente o Sonic e uma segunda pessoa controlando o Tails. Meu, Ou aquela corridinha era da hora, hein, velho. E você também tinha essa corridinha, velho. A corridinha era muito legal. E um outro detalhe, no Sonic 2, a gente demorou um pouquinho pra descobrir isso, porque a gente é criança, meio burro, não pesquisava as coisas, não olhava as coisas. Mas você tinha a opção de jogar só com o Tails o jogo Sim. inteiro. Ou Ah, só eu com sabia. o Sonic também, né? Tem muita gente que gosta do Tails, mas eu conheço muita gente que não gosta também, velho. Ah, eu gosto Sim. muito do Tails, velho. Tem uma parte de Eu gente acho que que ele odeia ele. atrapalha, ele fica no meio da tela, pulando que nem um besta lá, velho. Eu não curto muito Tails, não. O que eu não gostava do Tails era o seguinte: quando você jogava junto com ele não ajudava em nada praticamente e atrapalhava. Várias vezes ele atrapalhava. Por exemplo, uma fase lá você tava lá, principalmente nas fases da água lá. Ele tava lá, aí você ia lá, alguma coisa batia em você, a moedinha voava. Aí você ia na direção da moeda pra pegar, ele ia lá e pegava a sua moeda e você morria afogado, tá ligado? É uma merda. Não, mas Bolha ele de pegava, ar, você contava. Não, Era bolha de ar que ele pegava às vezes. então, ele pode crer, você ia na direção, ele ia na direção que você tava indo, né? Ele pegava a sua bolha e você morria. Mas ele era raposinho imortal, né, velho? Eu Podia achava- matar o boss sem nem você se preocupar. É, Eu achava uma merda isso daí, velho. Queria atacar o Mega Drive na parede quando acontecia isso aí. Acho que todo mundo já teve seus momentos de ódio ao Tails por conta disso. mas ele era simpático. Sim, ele ajuda o Sonic na Sky Chase, pilotando o avião. É, ele é meu personagem favorito na franquia, né? Então, O Tails? Tails. Você tá de brincadeira com a minha cara. Isso é um motivo pra acabar agora o podcast. Falou, pessoal. Nossa. Foi legal. Tô falando é isso. sério, mano. Falou. Só o dia que o Tails usa gel Bolzano. Nossa, o Bruno Nerd, que decepção vindo de você, velho. Por quê, Que triste agora, mano. Porque Tails Tails é é gay. ridículo, mano. Foi mal, Tails é corta gay, isso, ele né? parece uma Senão vão ser menina. processados. Não, ele é uma Sério menina mesmo, Tails. Ele é uma criança, velho. Criança. Ah, não. Para, ô Bruninho, para. Você falar que prefere o Tails do que o Sonic, você tá de brincadeira com a minha Eu cara. prefiro Tails me lembra o Tails. Shun. Tinha a fase do cassino, né, que era lendário. Tinha aquela fase do fogo também, que você tinha que subir a fase, que era um tipo de jogabilidade diferente no Sonic, né, que não tinha visto nenhuma fase até então. Fase do fogo. Aquela que você tinha que ir subindo, que o fogo ia vindo de baixo, velho. Se você não passasse logo, ele te queimava. Hã? Não lembro. Nossa, vocês são... Que ceguistas são vocês, hein? Pelo amor de Sonic Deus. velho. 2? Fase do Sim. fogo? Do Mega Drive? Ah, Tem a Hilltop. E o top, essa daí mesmo, velho. Essa daí Nossa, mesmo. não é a Você fase tem do que fogo, subir. velho. Hilltop, ela só tem um minuto da fase que aparece fogo que você tem que subir. É o final. É o final. Caralho, ele vai pra fase do fogo por causa do final. Caralho, viu, velho? Depois eu Mas ela- sou o Não zoado. tem fogo, não? Não tem fogo na fase? No final da fase, aí você vai chamar a fase de fogo. A fase Não, ela ela tem montanha. Ah, para. Ela tem fogo a fase inteira. Só que no final o fogo sobe e você tem que passar pelo fogo, senão você morre, tá ligado? Tem essa fase do Bruninho que ele falou da Sky Chase, que é muito louca, essa fase que era no céu, né, mano? Isso, que Essa você fase mata é as bonita. tartaruguinhas voando lá. Essa mó fase é legal. bonita. É legal porque depois dessa fase, você vai na fortaleza lá do Robotnik, né, mano? Aí, tipo, o Tails ele tá comandando, ele tá guiando, né, o aviãozinho. Aí o Sonic dá um pulo, ele cai na tela, velho. Muito louco essa parte, velho. É, porque o avião ele é atingido, aí ele começa a cair. Aí o Sonic pula pra Aí o Sonic plataforma. vai e pula, ele pula e cai na fase já, velho. É muito louco. Aí tem o Metal Sonic, né, nessa fase aí. Isso, se não me engano, é a primeira aparição do Metal Sonic é no Sonic 2 Mega Drive. Não, é mais na frente, Jubão. Você tá um pouco enganado. Porque fazendo isso, ele chega na Sky essa- Fortress. Ele chega na Sim, Sky aí- Fortress. Aí tem que um passar a chefe Sky comum lá. Fortress. Sim, aí tem o Robotnik lá, você mata ele, que aquele lá que ele fica subindo de baixo pra cima, né? Você tem que bater nele. Aí depois ele entra lá no. Eles vão lá pro espaço, lá no universo, né? Ele. Eu só queria ressaltar uma coisa também com relação ao Sonic 2, lançamento dele pro iPhone recentemente, pra loja da Apple.
Apple e eles colocaram uma adição muito legal no jogo, que foi a Hidden Palace. Eu não sei se vocês já chegaram a reparar, mas tem uma música no sound test que ela não toca em nenhuma fase e nem na competição do Sonic 2. E essa música seria usada numa Hidden Palace, que foi cortada na produção do jogo, justamente por questão de prazo, esse tipo de coisa. Na versão do iPhone, eles incluíram essa Hidden Palace. Ela tem um visual um pouco diferente do que as pessoas imaginavam, só que ele não usa essa música que não foi usada no Sonic 2. Ele usa uma música diferente. Ele usa a música da competição da Mystic Cave. Nossa, o que tem a ver, cara? Tá, mas essa música aí que você falou, tem a mais no sound test, ela tá nomeada como Hidden Palace mesmo ou você que tá inventando isso? Não, ela não tá nomeada como Hidden Palace. Na verdade, as músicas não tem nome lá no sound test, mas acontece que se você pegar no código mesmo, se você falar com os produtores lá, eles vão te falar dessa... Tem uma fase lá, né? Se você pegar, pode falar. Se você pegar na programação do cartucho, tem... Isso não aconteceu no Sonic não. Tem algumas fases que... Não aproveitam. Eles não reaproveitam. Tá lá na programação, mas eles não utilizam, né? Isso. Eu conheço vários jogos que tem isso aí. Então, foi o caso dessa fase, só que eles deixaram a música no jogo. Mas será que tem isso aí na internet? Será que tem essa... se você procurar, eles falam. Eles inclusive vão te falar de outras fases, como a Genocide Site, se eu não me engano esse é o nome dela. E tem uma outra lá que é a Wood Forest, sei lá, alguma coisa assim. Porque inicialmente o jogo ele ia contar com um esquema de você poder viajar passado, presente, futuro. Só que por questão de prazo eles descartaram a ideia. Essa ideia só foi ser utilizada lá no Sonic CD. Agora vamos falar do Sonic 3, então. Sonic 3 e Knuckles. Acho legal comentar isso, velho. Não, também. Mas Sonic 3 foi o meu favorito do Mega Drive, cara. De muita gente. Maravilhoso. O jogo era perfeito, cara. O jogo era bonito em todos os aspectos. Eles melhoraram o cenário. Eles melhoraram a jogabilidade. Tipo, parece que o negócio era mais fluido. O desenho do personagem, né, do Sonic, parece que tava mais suavizado, tava mais arredondado ali. Ficou muito lindo o jogo, cara. Sério. Aquele bônus, que era uma tabuleirinho de xadrez, foda. O bagulho era difícil, era bonito. Era um negócio que te entretinha muito, cara. Sério, às vezes você ficava puto de ter perdido, mas você falava, pô, mas eu me diverti. Foi legal esse bônus, né? Era muito legal esse jogo, velho. O que eu achei da hora desse Sonic 3 é que uma coisa que algumas pessoas não gostaram. Ele era bem diferente do 2, né? Tinha bastante coisa nova, tinha a questão lá dos poderes, lá que ele tinha o esqueminha lá das bolhas, né? Das energias lá que ele pegava lá. Os escudinhos elementais, né? Então não foi só uma continuação, foi um negócio bem diferente que eles fizeram. Eu achava bem bonito. Em questão de gráfico, ele era top mesmo. E ele era bem diferente do anterior. Nossa, sério, vocês curtiram tanto assim o Sonic 3? Eu não curti não, mano. Assim, o Sonic 3 ele foi lançado quando eu já tinha um Super Nintendo, né? Então eu não joguei muito ele. Joguei bem pouco. Só que assim, meu vizinho tinha aqui, eu jogava na casa dele, mas eu odiei a jogabilidade do 3. Eu não gostei do visual do Sonic pra começar. Eu achei que ele ficou muito diferente. Eu acho que ele ficou mais mirradinho, eu não sei, ele tá bem estranho nesse jogo, eu não curti o design dele. Ficou, não. O design dele no 2 era muito mais bonito, no 1 e no 2. É que ele tá menor. Ele tá menorzinho, ele tá estranho, não parece que ele tá estático também, ele é bem feinho nesse Sonic, eu não curti não, velho. Cara, muito louco, velho. E assim, eu acredito que eles tinham mesmo que implementar novidades, né, no Sonic 3. Eles tinham que fazer uma diferença pra ele ser um jogo diferente, assim, em termos de jogabilidade, né, do primeiro e do segundo. Só que, pra mim, Jubão, não curti não, velho. Esse esquema de escudinho elemental, aí eu não curti essa muito. O Sonic 3 não foi onde apareceu o Knuckles lá? Logo na primeira fase, né, ele aparece. Na apresentação ele já aparece já, que o Sonic tá Super Saiyajin, né, tá Super Sonic. Aí ele colide com uma parede, com uma rocha, se eu não me engano. Não, o Knuckles, ele vem de baixo, assim, da terra, e acerta o Sonic. Acerta o Sonic, né? Tipo, ele dá um gancho no Sonic, tá ligado? Uma cabeçada. Aí o Sonic perde todas as esmeraldas, né? Na hora da colisão. Aí o Sonic fica normal de novo, né? E vem o Tails. Knuckles. Vem o Knuckles e rouba todas as esmeraldas e vai embora, né? Começa assim na primeira fase. Eu pagava um pau pra esse Knuckles, é muito louco, mano. Achava ele da hora. Ele era maneiro igual o Sonic, isso. Só que ele era bem mais maneiro que o Sonic, assim, tá ligado? Nossa, o Sonic já era maneiro, era o Sonic mais maneiro, né, velho? Não, o Knuckles ele dá um pau no Sonic em tudo, ele é melhor em tudo, velho. Não, ele é um pouco mais lento. Só tem mais velocidade. Mais lento, é. Ele é um pouco mais lento e o pulo dele é menor. Mas o de resto, ele tem ataque, aquele ataque que ele vai de frente com as mãozinhas assim, né? Ele pulando e ele escala a parede.
Essas são as vantagens dele. Ah, ele dá um pau no Sonic. Quem vai querer dar um pulo maior, você pode planar no ar, pelo amor de Deus. Você pode escalar a parede, né? Pra quem sabe Pode pular, escalar você a pode parede. escalar a parede. O pulo faz falta em alguns casos, viu? O Sonic 2, né? Quando você jogava o Sonic 2 com aquele cartucho de expansão Sonic Knuckles, você não conseguia zerar o Sonic 2, porque o pulo do Knuckles não chegava no peito do robô, ele chegava na mão. Aí você morria toda vez que você tava batendo no robô. Você tinha que aproveitar o momento que o robô caía, que ele subia, aí depois ele caía com tudo. Nessa que ele caía com tudo, ele abaixava bastante a barriga. Aí dava pra você acertar ele. Só que era um milésimo. Só uma dúvida, esse Sonic Knuckles que vocês falaram, ele se passava no mundo do Sonic 2 e do Sonic 3? Ele se passava assim, o Sonic Knuckles, o Sonic 3 na verdade, ele foi feito pra ser Sonic 3 e Knuckles. Só que por questão de tempo, desenvolvimento e por não caber tudo numa fita, eles tiveram que separar os dois jogos. Então ficou Sonic 3 e tinha esse cartucho com a tecnologia Lock-On, que era o Sonic Knuckles. O cartucho Sonic Knuckles, ele tinha uma abertura em cima, que você podia puxar ali a tampinha, e aí ele tinha um encaixe de fita em cima. Aí você podia encaixar Sonic 1, Sonic 2 ou Sonic 3 em cima, colocar no videogame, e aí você tinha ou Sonic 3 e Knuckles, ou Sonic 2, que você jogava com Knuckles, ou você tinha, se você juntava com Sonic 1, você tinha a coletânea de Special Stages do Sonic 3. E mas também não dava pra você jogar com o Knuckles no Sonic 1, né? No Sonic 1 não, mas no Sonic 2 dava. Ah, eu não sabia que dava pra jogar com o Knuckles no Sonic 2 com essa expansão aí. Pensei que era só no Sonic 3 que dava pra mexer ele. E dá pra você também colocar só o cartucho sem nada em cima e você tem só o Sonic Knuckles. Isso mas esse Sonic Knuckles ele é o mesmo jogo do Sonic 3, é isso? Sim. Não. Na verdade, ele é o complemento do Sonic 3, ele é a continuação. É como as fases são diferentes. Sim. É que como o Lucas explicou, não cabia o jogo inteiro numa fita só. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram... Isso, eles fizeram essa expansão, fizeram 2 jogos, né? Então, no Sonic 3 ficavam os dados do Tails e do Sonic e as fases do 3. E no Sonic Knuckles ficavam as fases do Sonic Knuckles e os dados do personagem Knuckles. Então, por isso que quando você juntava o Sonic Knuckles com a fita do Sonic 2, você tinha os dados do Knuckles no jogo Sonic 2, entendeu? Esse adaptador servia especificamente só pra esse jogo ou tinha outros jogos da plataforma do Mega Drive que suportavam isso? Não, o único jogo que teve essa tecnologia foi esse por conta de não caber numa fita só. Eu vou até colocar, eu coloquei a imagem da comparação do Sonic 2 com o Sonic 3 aí, eu vou colocar agora das 2 fitas. Eu achei muito louco, velho, eu achei que ficou muito melhor no Sonic 3. Você vê a botinha toda arredondada lá. Pá. Todas essas imagens estão no post. Olha como que ele é mais bonitinho, ô Bruno, se você for ver no Sonic 2, você vê o olho dele perfeitamente, no 3 o olho tá meio... Olha a posição dele no 2, a mãozinha dele, o bracinho dele é menor e a luvinha é menor, ele tá com a mão grande no 3, velho, na imagem. O sapato do 3, mano, parece o sapato do Bozo, mano. O sapato do 1, você quer dizer, né? Que é compridão. Não, do 2, ele é arredondado na ponta, é feio. Ah, eu gostei do Parece o Bozo, parece o Bozo. Mas olha o tamanho da mão dele, velho. É muito grande, eu curti, cara. Eu achei que foi legal. Também que é designer, ele pode fazer uma análise melhor aí pra... A diferença não é muito grande, não. É sutil. É sutil, mas foi uma... Sei lá, acho que... É notável, né? Ainda que seja sutil, dá pra você notar uma diferença. Ele ficou mais gordinho também. Pode ver, o 3 ele tá mais gordinho. Sabe que eles contrastaram a luz e a sombra. Pode ver que a sombra do 3 é mais escura. Eles quiseram dar mais volume. Era muito louco quando eles se transformavam, né, velho? Parecendo Super Saiyajin, velho. Nossa. Esse criador do Sonic aí que o Brunard falou... Naoto Shima. Ele é fã mesmo do Dragon Ball. Ah, sabia que tinha... O Sonic assim, ele fez como se fosse uma homenagem ao Goku assim mesmo, tá ligado? Você já viu a outra transformação que tem uma que é... Acho que é o Hyper Sonic. Ah, quando ele pega as esmeraldas de novo, né, no Sonic Knuckles. É, mano, ele fica todo branco, velho. Muito louco. Ele fica oscilando, ele tem um padrão de cores lá, é branco, amarelo, vermelho e azul, cara. Não, são todas as 7 cores das esmeraldas do caos, mais o dourado, mais o branco. É, o Hyper Sonic, mano. Tipo, usando aquelas 7 Super Emeralds lá, ele fica desse jeito até. Dos 16 bits foi o melhor, foi o 3, eu achei. Uma coisa que eles colocaram que eu achei bem legal foi a questão, eles melhoraram o teamwork, porque no Sonic 3 o Tails já tinha uma utilidade legal, que ele podia voar, o segundo jogador que controlava ele podia fazer o Tails voar, e aí o Sonic podia se segurar no braço do Tails pra sair voando junto com o Tails. Era muito legal, cara, porque aí tipo, tinha todo aquele trabalho em equipe do segundo player começar a
voar, o primeiro player pular no Tails, e aí o segundo player tinha que controlar o Sonic até o lugar destino, e aí o primeiro player tinha que pular do Tails pra aterrissar no lugar. Era muito legal, cara. Eles incentivavam jogar mesmo multiplayer, né? Cada um mexia um personagem? Sim, por exemplo, o Player 1 jogava com o Sonic, o Player 2 jogava com o Tails. Só que o Tails, no 3, ele era livre. Ele não era aquele Tails tosco que, tipo, não fazia nada igual era no 2. Ele planava, né? Não, ele podia voar mesmo no 3. E o que acontecia? Tipo, a qualquer momento, o Player 2 ele podia sair voando com o Tails. E o Sonic, ele podia pular na direção do Tails. Aí o Tails segurava o Sonic pelo braço e o Player 2 ia guiando o Sonic, tipo, ia voando com o Sonic até alguma plataforma mais alta. O Sonic, a hora que queria sair, tipo, ele pulava de novo, ele se soltava do Tails, entendeu? Mas o Tails, ele voava, tipo, eternamente? Ele tinha ele tinha um tempo, ele cansava, entendeu? Ah, tá. Senão ia ficar muito roubado, né? Então já era roubado desse jeito. Se fosse eternamente, ia ficar ridículo o jogo, né? Ah, então esse jogo aí pra jogar de 2 é baba, né? Mas deve ser legal jogar de 2 esse jogo aí. Então não é baba, mas é muito legal jogar em dupla, cara. Sério. Ah, mas facilita bem mais, né? Você jogar facilita, o jogo então, sozinho, é justamente por isso. Ele horrível jogar sozinho. Ele facilitava, ele te dava aquela... Foi feito pra jogar em dupla, então, isso daí. Tinha como você jogar sozinho com o Tails e sair voando sozinho. Aí sim, facilitava pra caralho o jogo. Uma coisa legal que tinha também é porque tinham surpresas, né, ao longo das fases, assim, que eram legais. Por exemplo, você pegava a Marble Garden, no final quando você ia lutar contra o chefão, se você tava jogando com o Sonic, com o Tails, você ia enfrentar o chefão, o Robotnik vinha, aí ele quebrava o chão de alguma maneira e aí o chão despencava, e você despencava junto com o chão. Aí nisso ficava uma tela vazia com o Robotnik voando lá. Daqui a pouco aparecia o Tails assim no fundo da tela subindo com o Sonic nos braços. Era muito legal, cara. E você tinha que lutar com o chefe assim, tá ligado? Com o Tails voando e você tentando acertar o chefe com o Tails segurando no Tails. Da hora. Era uma lutinha aérea, ela era bem legal mesmo, bem lembrado. Essa fase era campeã, véio. Era muito louco essa fase. Tem um fato curioso, é que o Michael Jackson, ele tava previsto pra trabalhar nas composições da trilha sonora do Sonic 3. Só que com os problemas que ele tava tendo na época, então a SEGA resolveu deixar de lado, descartar essa ideia, e aí o Michael Jackson não foi acreditado na composição das trilhas sonoras. Ele já tinha feito, né, as composições, só que a SEGA vetou de última hora porque ele tava sendo processado, né, daquele caso lá do abuso sexual, né. A SEGA não quis trazer essa a imagem dela, ela, né, pra... Exatamente. Então, mas teria sido legal, hein? Michael Jackson com Sonic teria sido legal. Só que aí é que tá, Jubão. Tem muita coisa na trilha sonora do Sonic 3, exclusivamente, descartando Sonic Knuckles, no Sonic 3, que remete aos trabalhos do Michael Jackson. Inclusive, eu vou até citar uma coisa que é bem interessante. Tem algumas fases assim que a música é característica. Tem muita característica do Michael Jackson nelas. Pra PC, a SEGA lançou um CD-ROM que vinha com Sonic 3, Sonic 3 e Knuckles e Sonic Knuckles. Se você pegar pra jogar essa versão do PC, você vai ver que as músicas dessas fases que tinham características do Michael Jackson, ela é totalmente diferente. Tipo, eles mudaram melhor ou pra pior? Pra pior, eu vou dizer que é pra pior. O Bruno conhece, o Bruno já jogou. São horrorosas as músicas. Por isso que todo mundo acredita, assim, cegamente que as músicas, por exemplo, da Ice Cap, da Carnival Night, do Mid Boss... Esse gritinho que tem nessa música é muito característico do Michael Jackson, cara. Outra coisa que ficou legal também no Sonic 3 é a questão da história, né? Que ele era um jogo bem extenso quando você juntava os dois cartuchos e ele contava uma história do início ao fim, assim, legal, tá ligado? Uma coisa que você não via nos outros jogos da série. Pelo menos não tão bem descrita dessa maneira como foi com Sonic 3 e Sonic Knuckles. Depois desse veio o Sonic CD e foi bem legal. Ele trouxe aquela ideia que eles queriam colocar no Sonic 2, né? Viajar no tempo. E eu gostei muito da trilha sonora dele. Inclusive, se vocês quiserem entrar lá no canalmental.com.br, lá tem um artigo na seção Game Musics que fala sobre a trilha sonora do Sonic CD. Vale a pena conferir. Sonic teve uma pegada bem legal mesmo. Ele pegou meio que aquele De Volta pro Futuro, né? Isso.
E o legal é que você tinha todo aquele esquema de cumprir conseguir chegar no passado, cumprir os objetivos do passado pra fazer um futuro bom. E você via a diferença que tinha, né, das fases no passado, no presente, no futuro, cada uma com seu layout, cada uma com sua música. Era muito legal isso, velho. Bom, dá pra destacar também, outro lock-on do Mega Drive foi o Sega 32X, que ele adicionava um quesito 32 bits pro Mega Drive. Nele não tiveram títulos do Sonic, mas teve Knuckles Chaotix, que não trazia o Sonic, trazia o Knuckles e os Chaotix. Sega Saturn não teve nenhum jogo exclusivo, assim, tipo, da franquia tradicional, né? Aquele plataforma e tal. O que ele teve foi uma compilação, que foi o Sonic Jam. Inclusive, esse eu achei muito bom, porque ele não era como qualquer outra coletânea do Sonic que você vê por aí. Geralmente as coletâneas do Sonic que você vê saindo hoje, elas separam o Sonic 3 e o Sonic Knuckles. O Sonic Jam, você podia jogar o Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3 ou Sonic Knuckles. Só que quando você selecionava pra jogar Sonic Knuckles, ele te dava a opção de você associar um dos outros cartuchos. Isso, as coletâneas de hoje em dia, elas não estão conseguindo fazer, porque tem muita dificuldade de emular o Sonic Knuckles, junto com o Sonic 3. Além de que o Sonic Jam, ele tinha aquele museu, né, aquele mundo que você controlava o Sonic, né? Isso, Sonic World. Isso. A primeira visão que a gente tinha do Sonic em 3D. Muito bacana. Não foi nesse Sega Saturno também que lançaram aquele Sonic 3D, que era a visão isométrica? Sonic 3D Blast. Não foi um jogo muito bem recebido. Eu gostei. Acho que foi um dos poucos que gostou desse jogo. Mas não foi um jogo muito bem recebido, não, cara. E teve o Sonic R também, que é só um jogo de corrida, mas... Olha, o Sonic R, mano. O Sonic R a gente jogou pra caralho. Sim, jogamos pra caralho, velho. Sonic de corrida, só que ao invés de ter kartzinho, de ter carrinho, como é o que tem hoje, né? Eram os personagens mesmo correndo. Era legal, velho. Dreamcast então. O Dreamcast, o último console da Sega e um dos jogos mais mentais do Sonic, né? Sonic Adventure. Uma coisa eu lembro, quando lançou o Dreamcast, toda a loja de games, tinha uma televisãozinha com Sonic Adventure, jogo. Tipo, passando assim, ó, as ceninhas do jogo, e era bonito demais. Até hoje é bonito, mas pra época era um negócio de, tipo, explodir a cabeça mesmo, era muito bonito. Sempre aquela ceninha da baleia lá que você chorava vendo aquela ceninha. Todo mundo lembra dessa cena porque ela foi realmente, ela marcou bastante o pessoal que jogou Adventure. Era de chorar. Eu lembro que meu primo Damon, ele sempre foi ceguista também, pagava mal pau pra Sega, e ele falava do Dreamcast como se fosse um deus, mano. Esse videogame é demais, esse videogame é maravilhoso. Nossa, e o Sonic Adventure era bonito demais, né? Tipo, sem comparar, mas o Sonic Adventure pra Sega era tipo Mario 64 pra Nintendo, assim. Negócio, tipo, primeiro jogo 3Dzão mesmo, de verdade. Tipo, mudança de paradigma total, né? Pegando um negócio que era 2D, passando pro 3D e, tipo... mudou a jogabilidade do jogo, né? Transformou em outra coisa, não tem nada a ver com os jogos antigos, né? Os cenários eles mantiveram, assim, no mesmo patamar, assim, se manteve fiel, assim, mas a jogabilidade mudou totalmente, né? O jogo era de costas, né? O Sonic tava em terceira pessoa, só que assim, não era um jogo totalmente em 3 dimensões, né? Porque o Sonic, se eu não me engano, ele não caminhava livremente pelo mundo, né? Caminhava. Ele tinha uma direção certa pra seguir, né? Não tinha uma liberdade, assim, dentro do cenário pra mais ou menos, né? Ele tinha, tipo... Ele tinha o ponto de partida, ele tinha o ponto final e ele tinha alguns caminhos ali, mais ou menos, né? Você não era obrigado a seguir exatamente um caminho. Outra coisa que esse jogo introduziu na série foi uma história, assim, muito madura, sabe? Que ele contava umas coisas do passado que interferiam na situação que estava atualmente, e aí vinha um guardião das esmeraldas, e vixe, era muita coisa assim, que era alguma coisa que o povo não estava acostumado, né? E, inclusive no Sonic Adventure, o Sonic passou a falar. Select your character. Verdade, né? Ele só começou a falar depois do Sonic Adventure, que até então ele era mudo. É por isso que eu disse, a primeira vez que a gente ouviu a voz do Mario foi no Mario 64. E esse daí foi no Sonic Adventure. É bem compatível os jogos assim, no que ele significou pra empresa, né? Uma mudança de paradigma.
Depois aconteceu o maior marco da história dos videogames. Aí vocês lembram que a SEGA permitiu que o Sonic fosse usado na plataforma da Nintendo? Ele foi até uma exclusividade, até por um ano. Foi lançado esses Sonic's Adventures aí pro GameCube. E a primeira aparição do Sonic em um console Nintendo foi naquele Sonic Advance lá que nós jogamos até, lembra? Aquele jogo é muito bom, velho. Nossa, então Foi isso um é arco mental, antes né? daí. Porque acho que pra galera mais nova que não viveu essa época da rivalidade entre Nintendo e Sega e tal, pra quem era, tipo, nintendista, o Sonic era a cara do inimigo, tá ligado? Você vê o Sonic... Não, quando eu vi um Sonic lá, eu fiquei em choque, velho. Quando eu vi o Sonic numa plataforma da Nintendo, pra mim foi tipo um corintiano vestindo a camisa do Palmeiras, tá ligado? É um bagulho muito... Nossa, você falou agora... mental, velho. Eu Eu lembro até hoje, a Nintendo World, quando saiu, uma Nintendo World, aí a capa da Nintendo World era o Sonic, velho. Fiquei mental, falei, que isso, mano? Coisa que a gente nunca pensou que ia ver na nossa vida, né, velho? O Eu lembro- Sonic da principal vista especializada de Nintendo e o pior, um jogo do Sonic numa plataforma Nintendo. Ainda se ele viesse, tipo, na humilde, assim, sabe? Tendo uma participação em algum jogo, assim, mas ele estrelando um jogo já de cara, assim, por um Game Boy, foi mental isso daí, velho. Depois no GameCube lá, foi mental. Mas eu Aí acho que depois foi disso bom, daí- isso foi bom tanto pra SEGA quanto pra Nintendo. Porque pra SEGA, porque acho que a Nintendo tem bem mais o estilo de jogos que é o estilo Sonic mesmo, de personagem, uma coisa mais infantil. E pra Nintendo, acho que pro ego deles foi o máximo isso aí, né? Tipo, conquistamos o rival. Adquirimos um Conquistamos o rival rival. Adquirimos um rival à nossa lista de produtores. O Bruninho e Bruno Nerd, principalmente o Bruninho que jogou mais os jogos novos daí. Quais dos novos do Dreamcast pra frente que você quer destacar? Sonic Adventure 2, considerado por muitos como o melhor da série Sonic inteira, porque ele continuava com essa questão de maturidade na história, apelava até um pouco pro sentimental aí. Ele introduziu também o Shadow, que era o Sonic, uma versão melhorada. Passou a ser o novo rival do Sonic, basicamente, porque o Knuckles até então ele já começava já a ajudar o Sonic. E aí com o Shadow ele também começou a ajudar o Sonic, só que ele sempre tava buscando interesses próprios, o Shadow. O Sonic Adventure 2 ele foi bastante interessante, né? A trilha sonora dele também continuou como no Adventure, que ele passou a ser rock, né? Continuou muito boa. Isso Pode de falar. rock começou no Sonic Adventure? Começou no Sonic Adventure. Era até música cantada, né? Sim, mas eu Não era achava que tinha tipo só umas começado antes. guitarras. Não, começou no Adventure. Eu lembro que a primeira vez que eu vi um Sonic com mental lá, com guitarra, com um cara cantando, foi nesse Sonic Adventure do GameCube. Até porque vocês falaram que no Sega Saturn nem teve Sonic direito, assim, Não. da série principal. O máximo que teve foi o Sonic R, mas aí a trilha sonora dele você conhece, né? Mais puxado pro pop. Do Nintendo Wii, o mais clássico assim que foi o Sonic Colors. Ele tá com uma mecânica que, assim, bastante coisa dele, inclusive, tá sendo usada nos jogos mais atuais. Ele é o que mais chega perto, assim, dos jogos atuais, assim, que mais foram bem recebidos pela crítica. A trilha sonora dele é impecável. Ele foi um jogo muito bem produzido pro Nintendo Wii, né? O problema é que ele é exclusivo do Nintendo Wii. Eu nunca tive a oportunidade de jogar. Eu só vi vídeos da gameplay, ouvi as músicas e me interessei bastante. Ainda pro Nintendo Wii, a SEGA tentou criar uma série do Sonic, que era mais uma série, por exemplo, como se contando histórias assim de contos infantis, que eles tentavam incluir o Sonic. Eles fizeram só o Sonic and the Secret Rings, que era uma história como, por exemplo, incluindo gênios, esse tipo de coisa. Não vingou muito. E também teve o Sonic and the Black Knight. Agora eu vou entrar direto no PlayStation 3 e no Xbox 360, que eles lançaram alguns Sonics que eu particularmente gostei bastante. O Sonic Unleashed foi um dos melhores jogos, assim, geral, assim, que eu já joguei, porque ele tem muitos elementos, ele traz uma jogabilidade muito boa, que inclusive ela é praticamente inteira copiada pro Sonic Generations, que foi outro dos melhores da série também. Ainda pro PS3 teve o lançamento do Sonic 2006. O Sonic 2006 foi um fiasco. Bom, mas eu acho que Basicamente dessa geração, o melhor mesmo foi o Generations. com certeza. Ele trouxe tudo aquilo do Sonic mesmo, do clássico. Esse Sonic, eles pegaram também esse Sonic moderno, do Adventure, do Unleashed, juntaram num jogo só, pegaram as melhores fases que tinham de toda a
saga do Sonic, juntaram num jogo só e lançaram, velho. Ficou demais. É a melhor coisa que você vê assim no jogo quando você coloca o CD ali, você liga o videogame, aí você vê aquele Sonic baixinho, gordinho, correndo de lado assim na Green Hill Zone, uma Green Hill Zone moderna, toda bonita. Cara, Nossa, isso aí deve ser da hora, isso aí é meu sonho. E com aquela música clássica ainda por cima, música clássica. Ele é muito bom esse jogo, cara. Eu aconselho jogar ou ver alguns vídeos de gameplay. E eles separaram, né, o Sonic moderno do Sonic clássico, e aí isso conseguiu agradar bastante gente, né? Porque tem gente que gosta só de um, tem gente que gosta só de outro, e dá pra jogar esse jogo que você vai conseguir gostar dos dois. Você vai ter que jogar com os dois, mas Depois do fiasco do aniversário de 15 anos com Sonic 2006, o aniversário de 20 anos do Sonic, que foi comemorado com Sonic Generations, realmente a SEGA fez um trabalho muito bom. Então, o Sonic Lost World ele foi lançado pra Nintendo Wii U agora em 2013. A crítica recebeu até bem, né, perto do que o Sonic tá mostrando agora, que ele tá mostrando um universo novo, ele já deixou de lado esse monte de personagem que tem na saga, e agora eles estão focando mais no Sonic e no mundo ao redor dele, Sonic, Robotnik e as fases pelas quais ele tem que passar. Uma ideia nova deles é esse Sonic Boom, né, que tá aí na... O Sonic Boom ele vai ser exclusivo da Nintendo, então ele vai sair só pra Nintendo Wii U. Como que vai ser esse jogo aí, Sonic Boom? É a mesma jogabilidade desses Sonics atuais? Então, ele é meio que uma pegada mais pra Adventure. Isso, mais pra aventura, mais pra Adventure. Uma pegada mais madura, né, vamos dizer assim. Se você pegar logo pelo jeito como os personagens estão, né, que eles remodelaram... Mas o jogo vai ser em terceira pessoa? Sim, vai ser numa pegada mais Sonic Heroes, né, Lucas? Uma ideia mais Sonic Heroes mesmo. Mas esses Sonics tipo Sonic 2006, que tem um pouco de exploração, porque provavelmente vai ter um Hub World, igual tem no Sonic Unleashed. Então, eu tô... Nossa, o Knuckles também tá nesse jogo, velho. Sim, justamente. O tamanho dele, velho. Eles deram uma remodelada nos personagens. Eu tô confiante que esse jogo vai ser bom, cara. Vamos ver. Mas é que eu só não tenho pra Wii U, né? Eu não tenho Wii U, mas eu tô achando que vai ser bom. Então Sonic é isso aí, né, meu? Você vê que até hoje ele tenta se manter no mercado e muita gente aposta ainda no Sonic, porque sabe do que ele foi capaz na era 16-bit e ainda na saga Adventure, né? Não, o que mantém a SEGA viva ainda até hoje é o Sonic. Sonic foi um jogo mental, velho. A SEGA, como a gente falou no começo, conseguiu o objetivo dela de um mascote que simbolizasse a empresa, né? Com as cores até tudo. Virou um sinônimo de videogame. Independente de comparação, de preferência, assim, que eles criaram pra concorrer com o Mario e tal. Mas acho que eles cumpriram totalmente o objetivo e tipo, pelo menos na era 16 bits, chegou no mesmo nível os jogos. Não, tipo, você não tem como chegar e falar assim, esse é muito melhor que o outro. É só uma questão de preferência, assim, cada um prefere um, mas eram jogos excelentes, não só a qualidade do mascote em si, mas os jogos excelentes, todos os detalhes que a gente falou aqui, desde pequenos detalhes lá dele esperando você jogar e cruzar o braço lá, esperar, e todas as outras pequenas coisas que faz o jogo ser épico, né? Então acho que a SEGA se mantém viva até hoje por causa do Sonic, certeza. Porque os outros jogos dela não chegam nem aos pés, assim, em questão do peso que tem lá no mercado. O jogo é mental, velho. Não, mas Sonic é mental demais, cara. E como você disse, ele realmente cumpriu com o objetivo dele. Ele virou o mascote da SEGA, tá aí até hoje. Buscou, né? Ele tirou aquele sucesso. Ele tomou o espaço dele. Isso, ele tomou o espaço dele no mercado quando tinha o Mario dominando ali, né? Minha vida inteira eu passei jogando Sonic, principalmente por causa das músicas. Músicas sempre me agradaram bastante. Às vezes eu pego pra jogar um Sonic só porque eu quero passar as fases assim, escutando a música, tá ligado? E é isso, cara. Eu gosto de todas as séries, assim, desde o 16-bit, side-scroller, na série Adventure também. Tem um pouco de exploração, não importa, eu gosto. Eu não tenho problema com o Sonic não, mano. Bom, Sonic fez parte das nossas vidas, né? Independente... Fez parte da infância de muita gente. O primeiro jogo que eu salvei na minha vida, esse jogo mental. Então beleza. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse podcast aí do Sonic. Espero que ele tenha sido tão importante na vida de vocês quanto ele foi nas nossas. Que ele tenha marcado aí a infância de vocês, ou mesmo a adolescência, da forma como impactou, como marcou essa galera aqui. Um abraço e até a próxima. Falou. Alô. Bom. Eu não sei o que falar ainda, passa o Bruno Nerd. Não tô pensando aqui. Beleza, ficou perfeito, adorei.
Melhor coisa que você fez. Bruno Nerd. Puta, esqueci o que eu ia falar, velho. Bruninho. Passa pro Bruninho. Então, galera, eu sou o Lucas Bruninho e eu acho que a crítica é muito chata com relação a Sonic. Cala a boca. Cala a boca, Bruninho. Beleza, Bruninho. Boa noite. Boa noite, adeus. Adeus. Boa noite, eu vou estar. Bora. Vai lá, põe ela sua vez de novo. Vai lá, Zão. Ah, mano, eu não sou o melhor indicado pra falar de Sonic, porque o que eu joguei de Sonic foi praticamente só o do Master System, velho. Era só Eu uma não tive frase, a- Samuel, é o resumo da sua vida com o jogo. Vai embora. Vai embora, Caralho, Zama, você tá no PS, velho. Você tá escutando o que a gente tá falando? Pra se apresentar Mais ou pro menos. demônio. É pra você falar, eu sou Israel narigudo e É, eu mano, tenho fala, eu sou punho. Israel e tenho o nariz vermelho, já é. E coloca a letra maiúscula no Assim, nome. ó, a cor da bota do Sonic é da cor do meu nariz. Quando você pegava a bolha de ar, você até aspirava mesmo, né? É, mano, com certeza. É a mesma sensação quando você, tipo, tá 1 hora assim pra mijar, tá ligado? E quando você mija, você até fumaça da. Nossa. Então Eu joguei vai, muito, corta velho, isso aí, Sonic 1. As músicas, por exemplo, da Ice Cap, da Carnival Night, do Mid Boss, aquela clássica. São Corta isso, pelo amor de Deus. Cala a boca aí, mano. Eu não quero me associar a esse tipo de podcast que tem o Bruninho cantando no meio. Ó, o Bruninho não estraga o bagulho não, velho. Pelo amor de Deus. Pelo menos não tão bem descrita dessa maneira como foi com Sonic 3 e Sonic Knuckles. Isso é verdade. Da hora, mano. E depois do Sonic 3, Tá uma bosta. Tá uma bosta. Lendário, quando o vai ficar quieto, ele fala, da hora, mano, porque ele não entendeu porra nenhuma, só que você termina de falar.